Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Caçador Gamer, parte 12, capítulo 23. Do ponto de vista de Tavi, eu me distraí um pouco depois de derrotar o Rei do Mar Profundo. Esqueci completamente de procurar um item colecionável. Então, eu estava vasculhando o abrigo enquanto as equipes de construção consertavam as consequências da briga. A quantidade de entulho levantada na minha entrada me surpreendeu um pouco, mas não posso dizer que não vou limpar a bagunça depois. Os destroços foram se separando em pilhas específicas enquanto eu limpava a sala. Foi um pouco difícil porque a composição do material beirava a manipulação da terra. O aço era mais difícil de manipular, mas quanto mais eu fazia, mais fácil ficava. Depois de algumas horas, finalmente descobri a caixa de saque, com seus fechos dourados brilhando quando a luz a atingiu. Funko do Rei do Mar Profundo, épico. E livro de habilidades, forma de combate psionico, raro. E livro de habilidades, proficiência em gaitas de fole, comum. Whisky Screwball, comum. A lata de Vopés, lendário. Examinando o Funko do Rei do Mar, ele parecia um modelo bastante comum do monstro. Então por que foi considerado épico? Seguindo um palpite, invoco uma bola de água e encharco o Funko, fazendo com que ele se transforme em sua forma de cabeça de peixe. Isso é muito legal, na verdade. Guardando o boneco, pego a nova habilidade psionica. E livro de habilidade, forma de combate psionico, concede a habilidade de projetar seu poder mental ou vontade no plano físico e no plano psíquico. Permite projetar medo, entrar em combate e fornecer uma construção tangível que interage dentro dos parâmetros da realidade e da fantasia. Concede rodinhas de treinamento ao usuário conforme ele desenvolve poderes psionicos. Isso é parecido com o stand do JoJo? Ou é só a forma como os psionicos lutam? Absorvendo o livro de habilidades, abro um portal para o caldeirão mais próximo para poder testá-lo. Ao ativar a habilidade, sinto uma presença projetada ao meu redor. Ele se manifesta diante de mim e eu o observo mais de perto. Semelhante à minha roupa de fantasma da tempestade, ele tinha algumas diferenças significativas. O rosto obscurecido com os dois olhos brilhantes espreitando por baixo do capuz etéreo. O brilho metálico dos dentes, semelhante ao de um tubarão, também era uma diferença significativa. Tiro uma pistola do meu inventário e a jogo para o aluno, que a pega, voa até o campo de tiro e esvazia o carregador no alvo. Agora é hora de realmente colocar isso à prova. Tiro uma granada do meu inventário e a jogo para a projeção que a pega. Eu precisava confirmar com certeza que isso não era um stand do JoJo. Se eles recebessem dano, esse dano seria refletido no usuário. A projeção segura a granada na mão até ela explodir, não revelando nenhum dano à projeção. Bastante intrigante. Penso, enquanto a projeção adapta uma pose pensativa. Isso significa que a projeção é uma representação parcial do meu estado mental? Ela funciona de forma semelhante a um nanoclone nesse aspecto. É uma representação de alguns dos meus poderes psíquicos em ação? Se sim, eu não precisava realmente entregar uma arma a ele, só precisei usar um pouco do meu poder mental para alcançar o resultado desejado. Um ping me alertou sobre uma nova vantagem. Benefício ativado. Perdido em Marte. Edição Mark Watney. Novo privilégio desbloqueado. Telecinese 100. A arte de manipular objetos físicos com a mente. Organizado. Bom, pelo menos tenho alguém para brincar de pega-pega. Mudando de assunto, Iris insistiu que eu criasse um dispositivo de luz forte e útil. Não entendi qual era o problema, mas aparentemente eu deveria expandir meu repertório para além de truques baratos, como Iris disse. Então comecei a experimentar o que a luz forte realmente poderia fazer. Em termos de ficção, tinha uma variedade de usos, de pontes a escudos. Era uma tecnologia de ficção científica vista em diversos filmes e jogos. Lanterna Verde, Halo Portal, Destiny, foram apenas alguns que me vieram à mente. No entanto, eu estava lidando com a tecnologia de luz forte específica do Halo, então vamos trabalhar a partir daí. A forma como ele foi transformado em arma foi transformando-o em um projétil, fazendo com que qualquer arma que o utilizasse fosse capaz de causar uma mistura de dano de projétil e energia. Em teoria, eu só precisava inventar uma arma para disparar os projéteis e teria munição ilimitada. Mas o que fazer? Estou adorando minhas duas armas favoritas no momento. A Chimera dá conta de qualquer coisa à distância, enquanto a Tempesta é uma boa arma para o dia a dia quando tenho vontade de atirar em alguma coisa. Meu arsenal de matador é sempre uma opção, mas parece quase um sacrilégio mexer com sua perfeição. Tiro a Quimera do bolso e dou uma olhada rápida. A alavanca de ação era algo que eu já havia criado antes de poder criar nanonúcleos. Talvez fosse hora de receber o mesmo tratamento? Tirando vários outros rifles do meu inventário para comparar, meus olhos finalmente pousaram no Vidomaker. Pegar o cano e observá-lo abrir e fechar algumas vezes me deu uma ideia engenhosa, então comecei a trabalhar. E salto no tempo. Pegando agora nanonúcleo da Chimera, seu cano se abriu e uma haste dura e leve com pontas apareceu em seu comprimento. Eu meio que peguei a ideia do espeto em Halo Infinite. A ideia era que o espinho girasse e disparasse como um projétil de canhão eletromagnético. Era muito bom em perfurar blindagens, mas eu estava tendo um pouco de dificuldade com a dispersão de calor. Embora eu não pudesse dispará-los um após o outro, isso adicionou uma arma secreta à minha caixa de brinquedos em constante expansão. A adição do modo espingarda completou minhas modificações na arma. Afinal, nunca é demais ter uma opção reserva. Senti algo enrolado na minha perna e olhei para baixo para ver ouro fuçando meu bolso em busca de uma guloseima. Ele havia aumentado rapidamente de tamanho, de seu minúsculo começo a uma serpente de 3 metros de comprimento.
movimento. Suas asas emitiam leves faíscas elétricas enquanto se expandiam e contraíam contra suas costas. Cedi e tirei um rato do meu inventário, observando seu rabo balançar para frente e para trás, animado, enquanto ele se preparava para perseguir. Jogando o rato para fora da sala aberta, ele nem sequer atinge o chão antes de ser agarrado por Ouro, que bate suas asas furiosamente enquanto engole sua guloseima. Depois que ele termina, ele desliza em direção a uma das áreas comuns, e sinto uma leve atração por ele para segui-lo. Ele me leva até uma mesa onde Eleanor está caída sobre a mesa, dormindo, com uma pilha de papéis espalhados sobre a mesa. Sorrindo, vou buscar um cobertor para cobri-la. Ao fazê-lo, vejo um folheto do dia das profissões na escola dela. Rabiscando um bilhete no folheto para ela mais tarde, rio baixinho enquanto pego o Ouro. De todas as coisas que imaginei quando me tornei gamer, o dia da carreira certamente não era uma das coisas para as quais eu imaginava que me voluntariaria. Talvez eu devesse me inscrever na associação de pais e mestres para me divertir e rir. Isso faria Eleanor rir, no mínimo. Agora a questão era, qual carreira devo escolher? E salto no tempo. Ponto de vista de Eleanor, e é isso que eu faço como despachante da Associação de Heróis. A senhora na sala de aula terminou de receber uma salva de palmas da turma. Vários adultos diferentes espalhados pela sala estavam vestidos com trajes que refletiam suas profissões, desde eletricistas até empresários. Muitos pais estavam sentados no fundo da sala ou com seus filhos enquanto as apresentações aconteciam. Fiquei um pouco envergonhado quando Tavi se ofereceu para aparecer, mas depois que isso passou, minha curiosidade aumentou. Como ele se apresentaria? Ele usava vários chapéus diferentes e tendia a alternar entre eles arbitrariamente. Meus amigos que fiz também ficaram curiosos. Desde o incidente com os Yogs na semana passada, as pessoas da minha escola ouviram pela primeira vez enquanto ele lutava para passar pelas portas estreitas da escola. Tudo bem, o próximo é o pai da Eleanor? Anunciou a professora, lendo a lista. Olhando ao redor, procurando por ele mais uma vez, levanto-me para informar a professora que ele não está ali quando ouço um rangido e um zumbido distintos. Outras pessoas começaram a olhar ao redor enquanto um vento invisível começava a soprar pela sala de aula. Uma cabine policial azul começou a desaparecer na frente da sala enquanto eu caminhava em direção a ela. Ela se materializa completamente quando estendo a mão para bater. As portas se abrem revelando um Tavi sorrindo timidamente. Desculpa, garoto, perdi a noção do tempo. A nova foi gentil o suficiente para me salvar da minha última desventura. Ele riu baixinho, entrando na sala de aula. A Tardiz emitiu um suspiro irritado em resposta. Você é incapaz de fazer qualquer coisa normal, não é? Pergunto, exasperada. É, não pode acontecer. Ele respondeu alegremente, coçando a nuca. Balançando a cabeça, viro-me para o resto da sala. Pessoal, este é meu pai, Tavi Barney. Que ponto de vista de Tavi? Então, agora eu sou o pai Eleanor? Muito bem, farei o meu melhor para não decepcionar. Olá a todos. É um prazer conhecê-los. A Eleanor me convidou para vir aqui hoje para contar um pouco sobre o meu trabalho. Cumprimento alegremente batendo palmas. Sim, sobre isso, Sr. Barney. Na verdade, não sei qual é a sua profissão. O senhor poderia nos esclarecer? Interrompeu a professora de Eleanor, empurrando os óculos dela mais para cima no nariz. Claro. Respondo à pergunta do professor enquanto uma armadura se forma nas minhas pernas e ao redor do meu corpo. Eu trabalho um pouco para a Associação de Heróis como um dos heróis da classe S. Meu nome de herói é Atlas, informo, fazendo a professora largar a caneta surpresa. E salto no tempo. Então, como foi, garoto? Perguntei depois que desabamos no sofá em casa. Bem, meus amigos ficaram realmente impressionados com a sua visita para o dia da carreira. Alguns queriam seu autógrafo, enquanto outros queriam saber se você era solteiro. Ela listou tudo, fazendo com que eu virasse a cabeça para ela em resposta. Se eu tiver algum perseguidor, a culpa é sua, digo com firmeza, fazendo-a rir em resposta. Meu telefone começa a tocar e eu o abro para atender. Olá? Sr. Barney, não sei se já nos conhecemos, mas eu queria pedir um momento do seu tempo. Uma voz suave atendeu ao telefone. Quem é e como você conseguiu esse número? Pergunto preguiçosamente enquanto me recosto. Meu nome é Sweet Mask, talvez você já tenha ouvido falar de mim? Respondeu a voz agora identificada. Sweet Mask era um herói bastante narcisista, mas bastante famoso aos olhos do público. Proclamando-se o herói perfeito, ele manteve a posição de número 1 da classe A para impedir que heróis indignos avançassem para a classe S. Para ser sincero, ele tinha uma disposição que me fazia querer dar um tiro na cara dele, mas mesmo assim, era um herói bastante poderoso. Eu tinha planejado mantê-lo à distância, mas lá estava ele, atrapalhando meu momento de relaxamento. Talvez eu esteja tendo que aprender muito sobre esse novo universo. Ainda não memorizei todos os nomes e rostos da Associação de Heróis, afirmo, enquanto Eleanor liga a TV e começa a mudar de canal. De qualquer forma, pensei que seria uma boa ideia passar por aqui e lhe recepcionar devidamente na associação. Ele continuou, mantendo seu tom suave. Desculpe, mas tenho outros planos para esta noite. Posso deixar para depois? Ofereço, levantando-me e jogando um saco de pipoca no micro-ondas. Estou aqui fora e vai demorar só um instante. Ele continuou a me pressionar, irritando-me um pouco. Como eu disse antes, estou ocupada. Você pode marcar um horário para mais tarde, se quiser, digo, controlando a raiva enquanto a pipoca começa a esquentar no micro-ondas. A fila ficou em silêncio enquanto a pipoca terminava de estourar e eu a despejava em uma tigela. A fila se arrastou até eu me sentar novamente no sofá e passar a tigela para Eleanor. Olha, vou desligar, me liga de volta quando quiser marcar uma reunião. Mas agora estou passando um tempo com a minha filha, e você está desperdiçando meus minutos, anúncio, antes de desligar o telefone. Guardei esse telefone como um descartável para o caso de precisar trocar números, então tecnicamente eu não estava mentindo. Mas agora vamos a coisas mais urgentes.
como Jeopardy. Relaxamos quando a música conhecida do show começou a tocar antes da campainha tocar. Ativei uma câmera do outro lado da rua e vi Sweet Mask parado ali, com sua limusine estacionada na frente. Dou crédito a ele, pelo menos ele é persistente. Depois de debater se deveria ou não detonar a carga explosiva na porta, decido abrir um portal abaixo dele e colocá-lo em outro lugar. Mais especificamente, eu o deixei no pier de onde os marinheiros emergiram anteriormente, jogando-o no oceano. Sentando-me novamente no sofá, comecei a tentar adivinhar a próxima pergunta. E salto no tempo. Sweet Mask ficou bastante irritado quando me sentei com ele novamente em um restaurante de ramen 2 dias depois. O olhar furioso que ele me lançou enquanto eu saboreava minha tigela de macarrão valeu muito a pena pela atenção que estávamos recebendo dos outros clientes do restaurante. Pare de me encarar desse jeito. Não significa não, afinal, e minha filha tem precedência sobre um cara qualquer que exige um momento do meu tempo, digo com indiferença. Largando meus achis para beber um pouco. Você estragou meu terno favorito. Ele rosnou, seu olhar se intensificando. Eu conseguia ver o seu verdadeiro eu começando a emergir por baixo daquela máscara. Pode ser divertido mostrar a sua verdadeira personalidade ao mundo, mas infelizmente estou com pouco tempo. V queria visitar um museu de carros antigos comigo, então era melhor ele me explicar melhor antes que eu tomasse outra decisão executiva em seu nome. Olha, você está me encarando desde que chegamos aqui. A única razão pela qual fiquei é porque o chefe daqui faz um lamen muito gostoso. Começo a piscar para o chefe, que sorri de volta. Eu preferiria ter passado meu tempo discutindo coisas desse tipo com ele. Além disso, você está se aproximando perigosamente do meu próximo compromisso. Então, que tal ir direto ao ponto e me contar o que era tão importante que você teve que interromper meu tempo de pai e filha? Termino de encará-lo. Eu sabia que ele poderia lutar contra um herói classe S sem problemas, mas se ele continuasse a desperdiçar meu tempo, eu teria que acabar com ele. Ele finalmente respirou fundo e começou. Você precisa melhorar sua atuação, Atlas. Você não combina em nada com a aparência de um herói. Ele afirmou com um tom mordaz. E quem diabos é você para ditar isso? Eu luto como luto e ajo como ajo. As pessoas olham para mim e o que veem é o que recebem. Para citar um marinheiro famoso, eu sou o que sou, e isso é tudo o que sou. Respondo com um sorriso melancólico se formando em meu rosto. Popeye foi realmente um desenho animado que deixou um impacto na minha juventude. Seu olhar se intensificou com a minha resposta. Heróis precisam atingir um certo padrão de elegância e um modelo de comportamento. Este é um aviso para entrar na linha ou você pode ser rebaixado. Eu ri na cara dele. Olha, máscara, você pode até conseguir fazer essa mesma besteira com outros heróis, mas deixa eu te contar uma coisa. A associação de heróis me abordou primeiro, querendo usar minhas habilidades. Se você acha que eu me importo nem por um segundo com o sistema arbitrário que eles usam para classificar heróis, PEC ativado. A única coisa que eles temem é você? Então você está prestes a cometer outro erro. O sistema é tão antiquado e falido que permite que um babaca como você o controle. Minha mudança de comportamento o fez cair da cadeira e se esforçar para escapar. Então, este é um aviso meu para você. Se você não melhorar sua conduta, eu pessoalmente a corrigirei de uma forma que você definitivamente não gostará. Sua fama nem mesmo salvará da minha ira. Aproximo meu rosto do astro pop aterrorizado. E se você se quer considerar ir atrás daqueles com quem me importo, ou tentar usar esse sistema contra mim, você sofrerá mais do que qualquer coisa que seu cérebro primitivo possa conceber. Desativando o benefício, paguei minha conta. Agora, se me dão licença, tenho um encontro. Dispenso o herói e saio pela porta. E salto no tempo. Árvore de mitril épico. Uma árvore capaz de produzir mitril. Finalmente consegui criar a árvore depois de muitas tentativas e erros. Agora que eu tinha um suprimento estável, era só uma questão de explorar minha infraestrutura existente e melhorá-la com minhas habilidades de artífice. Movendo a árvore em direção à área de produção, dou um passo para o lado e me abaixo sob as plantas mais interessantes da era venenosa. Como a arca não funcionaria por um tempo, ela havia assumido um dos caldeirões onde minha pesquisa botânica estava sendo realizada. Só percebi de fato sua influência quando um olho se abriu em uma árvore que definitivamente não me lembro de ter cultivado. Achei meio bobo, considerando que já havia vigilância, mas sempre que eu trabalhava aqui, ela estava sempre me observando. Foi um pouco enervante no começo, até eu me acostumar, mas gostaria que ela verbalizasse se quisesse participar de um experimento. Ainda assim, algumas coisas boas surgiram das visitas. Wolf entra trovejando pela sala perseguindo uma Harley que muito animada, com Bear seguindo atrás dos dois em um ritmo mais calmo. Parece que Harley gostou das duas criaturas de metal, então toda vez que eu passava por lá, Wolf e Bear se juntavam a mim para brincar com Harley. Às vezes Eve aparecia, mas ela tentava manter distância. Ah bem, vou dar um tempo para ela se acostumar comigo mais tarde. Mas ela costumava aparecer quando eu estava realizando algum dos meus experimentos baseados em árvores. Hoje eu havia transplantado uma árvore do deserto do mundo gourmet e estava experimentando como poderia improvisar com ela. A árvore produziu uma grande variedade de sobremesas nessas lindas bolhas de apresentação, cada uma apresentada em um prato ou embalagem. Eu queria ver se conseguia aumentar a velocidade ou possivelmente influenciar o tipo de sobremesas que ela produzia. Eve estava pairando ao meu lado, tomando notas. O conceito desta planta beira o que você encontraria em um livro de histórias infantil. Seus processos desafiam toda e qualquer ciência que eu conheça sobre plantas, disse ela, espantada, colhendo delicadamente uma bolha de Mont Blanc da árvore. E pensar que essa não é a mais estranha que já encontrei até agora, comento, fazendo com que seus olhos se arregalem. O que você quer dizer? Ela questionou rapidamente, o que me levou a mostrar algumas fotos de outras plantas descobertas no mundo gourmet.
Existem várias plantas que produzem condimentos pré-embalados para uso diretamente da videira. Isso cria naturalmente um recipiente à base de sílica que contém uma variedade de molhos e condimentos diferentes, dependendo da planta. Explico, observando a estudar as fotos. Uma das plantas que crescem no chão se enrola carinhosamente na minha perna enquanto ela continua estudando as fotos. Desde que lhe mostrei minha habilidade de manipulação de plantas, tenho recebido dicas muito passivas dela sobre como me conectar melhor com a natureza, por assim dizer. As plantas em geral não têm emoções muito fortes, já que não são muito inteligentes, mas é possível obter uma sensação geral a partir delas. Uma coisa que notei depois de perceber isso é que as emoções de Eve se projetam nas plantas ao seu redor, dando a elas uma sensação muito mais viva. Entendo. E quando me permitirão visitar este reino? Ela questionou, interrompendo-me dos meus pensamentos. Você pode visitar quando quiser. Eu só estava montando a infraestrutura adequada para que o estudo pudesse ser realizado sem perturbar o ecossistema local, eu disse, dando de ombros. O que a fez piscar de surpresa. Sério? Simples assim? Sem custo ou exigência oculta? Ela perguntou com a voz sedutora enquanto se aproximava de mim. Meus pais sempre me disseram para não aceitar doces de estranhos, Senhora Isley. Não vai custar nada para você visitar o mundo gourmet, respondo com o rosto corado. Sério? Então acho que vou ter que me acostumar mais. Ela começou, agarrando a frente da minha blusa e colando os lábios nos meus. O toxina detectada. Catalogando. E aumentando a resistência a veneno. Ficamos assim por alguns minutos antes que ela quebrasse o beijo. Estranho, a maioria dos homens fica babando depois de um beijo como esse. Ela observou meu rosto, observando qualquer tipo de reação. Eu não sou como a maioria dos homens, respondo, recebendo um murmúrio de concordância dela. Mais 30 de reputação de era venenosa por superar suas expectativas e resistir aos seus venenos. 83, 100, e salto no tempo. Sede da Associação de Heróis. Eu estava sentado na sala de conferências enquanto o resto dos heróis da classe S chegavam. Um funcionário da Associação de Heróis, muito em pânico, bateu à minha porta hoje por causa desta reunião importante, lembrando-me de quão perto a invasão do Rei dos Mares esteve do ataque de Boros. Isso me levou a estar armado até os dentes enquanto participava da reunião, verificando minhas armas e garantindo 100% de funcionalidade de todos os meus sistemas principais. Fui tirado dos meus preparativos por algo que tentava espiar dentro da minha mente, fazendo com que minha cabeça se levantasse de repente e encarasse Tatsumaki com um olhar furioso. Tatsumaki, ou Tornado do Terror, era uma esper poderosa e de nível 2 no sistema de classificação de associações de heróis. Ela era uma mulher pequena e delicada, com cabelos verdes cacheados e uma personalidade muito temperamental e impaciente. Francamente, não era tão absurdo imaginar que seus poderes psicocinéticos se estendessem à leitura de mentes. O quão poderosa ela era uma questão que ficou sem resposta por enquanto. Guarde sua mente para si mesma, Tornado. Se quiser saber alguma coisa, pergunte. Afirmo com firmeza, fazendo-a zombar e desviar o olhar. Você dificilmente pode culpá-la, Tavi. Nunca vi você preparado dessa maneira. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Silverfang enquanto contornava a mesa. Algo pareceu estranho na última semana. Como se algo estivesse escondido da minha vista, mas não consigo detectar. Compartilho, enquanto mais heróis chegam. Eu não sabia que você tinha tanta capacidade de previsão, Atlas. Você está buscando uma carreira como vidente agora? Interrompe o samurai atômico enquanto se senta. Não nesta vida kamikaze. Não, estou me referindo a uma vantagem sobre tudo que não existia antes. O recente ataque do Rei do Mar Profundo só trouxe isso à tona. Respondo, observando-o abaixar a cabeça, pensativo. Isso, é justo. Agora que você mencionou, a cidade não parece em paz depois daquele último ataque, parece mais a calmaria antes da tempestade. Samurai atômico afirmou, curvando a cabeça em contemplação. Heróis continuaram a entrar. Super Aloy Darkine estava flexionando seus músculos discretamente, Metal Bat estava com os pés em cima da mesa, o prisioneiro Puri estava olhando para Genos, e Saitama estava olhando ao redor com curiosidade sombria. A reunião finalmente começou, com um funcionário da Associação de Heróis City anunciando a possibilidade de uma ameaça de fim do mundo. O único problema com essas ameaças era a falta de evidências e a crença na palavra de um vidente. Isso resultou em uma mistura de crenças entre os diversos heróis, que iam do ceticismo à irritação com a falta de informações. Sinceramente, eu também ficaria cético em relação a essas informações se não soubesse o que aconteceria em breve. Profecias e adivinhações nunca foram algo que eu desse muita importância. Eu gostava das leituras de tarô da Mish no mundo Cyberpunk, mas nunca deixei que suas leituras governassem minha vida. O que eu acreditava era no efeito borboleta. Alguns mundos mudaram com base nas várias manobras que eu coloquei em prática. A OT foi impactado, o Bioshock, Cyberpunk e o Inferno foram basicamente virados de cabeça para baixo. O único mundo que foi minimamente impactado foi Horizon Zero Dawn. Sinceramente, eu estava brincando com mundos em um nível cósmico onde quer que eu pousasse e estabelecesse uma base. Talvez eu tentasse uma abordagem mais sutil no próximo mundo. Um monge, talvez? Talvez um mestre zen viajante? Ah, um arqueólogo pode ser divertido. Eu estava meio que fazendo isso agora, desvendando a história deste mundo. Descobrir tesouros deixados por aqueles que vieram antes e tudo mais. Talvez aterrissar em um mundo de Assassin's Creed e descobrir um artefato do Éden, ou encontrar uma tumba egípcia antiga. Adoro estudar folclore antigo, talvez eu consiga descobrir se algumas dessas lendas são verdadeiras. Mas não consigo fazer isso no estilo Indiana Jones, porque aí você lida com nazistas e eu acabo me distraindo. Minha escolha de arma principal, um martelo de trovão, apenas exacerbou meus desejos quando surgiu a oportunidade de jogar Vacanasi. Sim, uma carreira normal de arqueólogo parecia uma boa escolha para o outro mundo. Prevejo que isso durará apenas 5 minutos antes que isso mude.
Você está inquieto demais para manter uma farsa normal por muito tempo. Ah, vamos lá, Iris. Tenha um pouco de fé. Eu faço. Tenho fé que você vai estragar sua carreira normal de arqueólogo. Vá chupar um prego de ferrovia, Iris. Ah, aviso. Grande massa detectada em órbita. Recomenda-se procurar abrigo. Ah, pelo amor de Deus. Um dos núcleos do meu braço se desprende e se remonta em uma tela holográfica à minha frente, enquanto os heróis ao redor da sala continuam discutindo. A mira ótica do cavaleiro condutor de repente se voltou para mim e começou a focar nas mudanças repentinas no mapa que estava sendo projetado. Preocupante. Ele comenta enquanto observo meus satélites caírem um por um, atraindo a atenção de outros heróis. Sério, nunca vi tanto poder. Comenta Puri, cruzando os braços. Ao interagir com minha rede interna, ativo uma vantagem ao lançar muitos dos meus ativos que ainda restam em direção à Terra. PEC ativado. Aspecto do Deus Máquina. O computador e as máquinas ao meu redor apresentam falhas, com exceção dos nossos ciborgues, até que eles começam a projetar um crânio cibernético em uma engrenagem. A partir daí, lanço um comando para todos os dispositivos de comunicação que consigo alcançar. Alarmes disparam ao meu redor enquanto o poder do Deus Máquina permeia a área ao meu redor. Aviso. Bombardeio orbital iminente. É procure abrigo. É chamando todos os heróis. A ameaça de nível divino detectada sobre a cidade A. Deixe o mundo ver seu poder enquanto a escuridão se aproxima. E brilhe como um farol quando nos envolver. Enfrente a fúria contra essa ameaça iminente e aguarde para Titanfall. Benefício ativado. Inspirar. Minha voz mecânica se espalha pela cidade a partir de todos os dispositivos enquanto a chuva de titãs cai do céu. Skitari correm pelos telhados de prédios carregando partes e peças de estruturas de defesa. Escudos de luz forte surgem sobre prédios e abrigos como guarda-chuvas enquanto Thunderhawks rugem acima. Uma observação rápida. Que porra é essa? Parece um pouco estranho. Será que isso é um efeito colateral do aspecto do Deus Máquina? Preciso mesmo sentar e conversar com ele sobre como ele mexe com meus padrões vocacionais. A nave alienígena apareceu sobre a cidade, me levando à ação. Um portal se abriu ao meu lado enquanto Saitama saltava pelo teto. Ponto de vista de Saitama. Aterrissando ao lado da minha saída recém-criada, olho para meu próximo oponente. Nunca encontrei ninguém neste planeta contra quem eu tivesse que lutar. Talvez isso tenha apresentado uma solução única, pois me deram um oponente de outro planeta? Olhando para as forças mecanizadas circulando pela cidade, tive que respeitar a rapidez de resposta de Tavi diante de uma crise como aquela que se avizinhava. Ele falava um pouco estranho às vezes, mas, no geral, era um cara legal. Ele era um dos poucos seres neste planeta que conseguia aguentar alguns dos meus socos fortes sem morrer instantaneamente. Voltando-me para a nave acima, observo alguns de seus tiros serem interceptados pelos escudos erguidos às pressas. Embora ele tivesse potencial para me desafiar, eu não seria capaz de me perdoar se ignorasse um oponente poderoso que poderia estar naquele navio. Com esse pensamento em mente, saltei em direção ao navio, com uma ponta de excitação tomando conta dos meus passos. É ponto de vista do estrondo. Tavi sempre foi um dos meus alunos mais interessantes. Durante os treinos, ele claramente se restringia à força ao treinar com seus colegas. Quando questionei sobre isso, ele confessou que tinha medo de matar seu parceiro de treino e usar toda a sua força. Sem pensar muito nisso, pisei no tapete para quebrar aquelas noções de força todo-poderosa. Só para sentir um punho atingir minhas costelas e quebrar algumas instantaneamente. Depois de deixá-lo me curar, analiso a força com mais cuidado. Seria uma vantagem para Tavi e aumentaria os ataques que ele pode contra-atacar com o punho esmagador de pedras da corrente de água, mas representa o problema de não poder lutar com ninguém da sua categoria de peso. O peso absoluto por trás de golpes aparentemente sem esforço me intrigou até que ele revelou alguns de seus aprimoramentos. O funcionamento deles era estranho e confuso quando ele tentava explicar, mas ele era ainda mais forte por causa disso. Sua base tecnológica rivalizava com a de Bofoi, mas na verdade superava o herói em muito. Não foi surpresa ver a extensão de sua rede de satélites. Embora eu desejasse que ele tivesse me informado antes, talvez não tivessem sido úteis em saber. Embora tenhamos sido pegos desprevenidos, meio que descobrimos na mesma época que ele. Saltando pelo buraco feito por Saitama, o ar passa por mim em disparada enquanto me aproximo do chão. Não posso ser visto relaxando enquanto meu aluno causa estragos lá em cima. Vamos ver o que esse velho consegue fazer no chão. E ponto de vista do imperador criança, Tavi era um enigma. Toda vez que o vejo, parece que ele tem algum tipo de novo poder. Fiquei um pouco preocupado quando ele assumiu o controle de todos os eletrônicos, mas ele só acionou o alarme antes de se retirar do sistema. Talvez eu precise levá-lo em consideração quando atualizar os sistemas do QG dos heróis no futuro. Meu pensamento inicial me levou a crer que Tavi estava esperando esse ataque, até observar quantos satélites ele perdeu para o ataque inicial dos alienígenas. Após analisar os danos sofridos pela cidade posteriormente, pareceu que seus ativos sofreram 90% das consequências iniciais do ataque. Além disso, não houve preparação por parte de suas forças. Embora tenham agido rapidamente para responder à crise, a reação foi definitivamente reacionária, em vez de ficar à espreita do ataque. De certa forma, ele era semelhante a Bofoi nesse aspecto. A principal diferença era que Tavi seguia seu instinto, enquanto Metal Knight gostava de esperar para ver para avaliar o inimigo. Mas o fato era, se ele conseguiu invadir a rede da Associação de Heróis com tanta facilidade, será que ele já tinha feito isso com outras redes? Minha rede pessoal estava em perigo? Quando tudo isso terminar, terei que realizar uma varredura completa do sistema para verificar vulnerabilidades. De ponto de vista de Tavi, olhando para o navio acima, dou uma rápida olhada nele.
Com um método de construção tão estranho, era difícil identificar um ponto fraco específico. Mas caramba, eu não deixaria isso me impedir. Um dos meus satélites restantes lançou sua carga útil, enviando uma cápsula de metal em direção à nave. A caixa de metal voa, revelando o titã da classe Magma, que solta um grito de guerra em resposta. Magma Class Titan Vu 134N relata a queda bem-sucedida do titã. E eu vou transformar nossos inimigos em código de sucata. Vu 134N, o vulcano, havia desenvolvido uma impressionante capacidade de destruição desde a luta contra os povos do mar. Sua habilidade não se baseava exatamente no controle da lava na crosta terrestre, mas sim na capacidade de controlar espessas camadas de nanomáquinas queimando a temperaturas superiores a 2000 graus Celsius. As camadas eram tão espessas que lembravam uma consistência de lava. Quanto mais metal e material eram consumidos pelo enxame, mais máquinas eram criadas e maior a quantidade de magma controlada, criando um verdadeiro playground mortal que permitiu a Vulcano prosperar. Olhando através de sua ótica por um momento, observo suas mãos enormes tocarem o convés e começarem a derreter o metal ao redor em uma lama espessa e quente. As nanomáquinas rapidamente forjando mais de suas irmãs para expandir o caos que haviam planejado. Um alienígena teve o azar de colocar a cabeça para fora de uma escotilha na linha de visão de Vulcano e foi rapidamente consumido pelo magma do Titã, com os pequenos robôs mapeando o interior enquanto ele o devorava, consumindo qualquer alienígena que encontrasse. Certamente, uma mensagem muito direta ao novo invasor. Bem-vindo à Terra, foda-se. Caramba, preciso disso como adesivo para um satélite ou algo assim. Pode precisar de um polimento, mas carrega uma mensagem atemporal. Penso, alçando voo e mirando na nave acima. Ao pousar na nave, os nanonúcleos no meu braço começaram a se mover e modificar meus braços. Aumento do Pili Bunker ativado. Pili Bunker Arms épico. Complementa os braços com duas hastes de espinhos aceleradas magneticamente, projetadas para perfurar as armaduras mais resistentes. Trocar as hastes permite injetar diversos materiais para perfurar ainda mais a armadura. A liga metálica da estrela anã brilha fracamente enquanto os braços se movimentam e eu balanço, fazendo com que o espigão perfure o casco da nave espacial. Esta era apenas a variação simples dos espigões. Muito legal de usar, mas impraticável para essa situação. Desativando o aumento, eu jogo uma nano-estaca no chão ao meu lado, antes de sair em busca de Vulcano. Finalmente encontrei o Titã alegremente assando alguns alienígenas que tentaram impedir sua fúria. Como vai, Vulcano? Questiono ao me aproximar. Muito divertido até agora, eu não tinha certeza da minha evolução depois da luta com o Rei do Mar Profundo, mas estou me adaptando muito bem a essa nova mudança. Ele rugiu, uma onda de termite espirrando atrás dele. Muito bem, eu queria ouvir uma segunda opinião de alguém antes de seguir com a próxima ação. Comecei, observando o metal derretido invadir a abertura abaixo de nós. Sem dúvida, pergunte. Ele afirmou com a lente focada em mim. Na linha do tempo original deste mundo, o Cavaleiro de Metal só apareceu quando a luta terminou e se apoderou de todos os despojos. Toda a tecnologia, materiais e informações foram acumulados por ele. Ele reconstruiu a associação de heróis e parte da infraestrutura ao redor depois, mas, no geral, seu trabalho foi mínimo, afirmo, analisando a nave sob meus pés. Então, hipoteticamente, quão ferrada seria a linha do tempo se sobrepuséssemos uma reivindicação à nave da nossa posição superior? Questiono, virando-me para Vulcano, com um sorriso se espalhando pelo meu rosto enquanto ele ponderava minha pergunta. Isso pode provocar uma resposta mais apaixonada de Bofoi do que os ataques passivos que vivenciamos até agora. É difícil dizer como isso mudaria as coisas, mas se você emulasse as ações dele na reconstrução do QG do herói com os restos da nave, não prevejo grandes mudanças na linha do tempo. Estamos tentando preservar sua integridade? E questionou ele movendo-se ligeiramente. Não, apenas nos ajuda a prever a possibilidade de eventos futuros. Percebi que o tempo é um conceito em constante mudança, sempre se movendo e se adaptando aos eventos ao nosso redor, às vezes de maneiras imperceptíveis ou de maneiras que abalam os próprios alicerces do mundo como conhecemos. Reflito em voz alta antes de bater palmas. Então vamos nos preparar para a captura da nave. Você acha que eu consigo soltar um bando de garras para dar conta dos alienígenas? Pergunto, com a curiosidade transbordando. Ponto de vista de Ian. Desafiei o alienígena de várias cabeças que pousou do lado de fora da associação de heróis, agarrando o coto do meu braço. Perdi minha espada em algum lugar no caminho enquanto tentava me esquivar dos golpes que ele tentava decapitar. Ele recuou para me atacar novamente quando o chão tremeu quando vários objetos atingiram o chão. Um titã carregando uma espada própria saiu da fumaça e cortou o alienígena ao meio, antes de descarregar uma arma semelhante a uma espingarda em suas duas metades. Senti um toque no meu ombro e me virei para ver um pequeno robô flutuante com duas armaduras e uma arma pendurada em algum tipo, que ele usava para disparar um raio de energia vermelha em meu coto. Meu braço se regenera sob o raio vermelho até que depois de alguns minutos, ele para de revelar meu braço completamente curado. O pequeno robô soltou um pequeno bip antes de disparar. Toda vez que penso ter visto a extensão de suas capacidades, Atlas consegue me surpreender mais uma vez. Uma nova voz interrompe meus pensamentos fazendo-me virar. Mestre, eu saúdo. Kamikaze me joga minha espada que eu pego. Seja mais cuidadoso com seus pertences, aluno. Sua espada é sua tábua de salvação no campo de batalha. Você nem sempre terá máquinas caindo do céu para compensar erros no campo de batalha. Ele me repreende gentilmente. Sim, mestre. Respondo, erguendo a lâmina enquanto me preparo para voltar à luta mais uma vez, quando mais heróis da classe S aparecem em cena. E salto no tempo. E ponto de vista de Tavi,
Vulcano e eu fomos forçados a nos abrigar dentro da nave enquanto outra explosão de energia passava por nós. Estávamos felizes cuidando da nossa vida quando a briga entre Saitama e Boros começou. Eu realmente subestimei o nível de destruição que a luta causaria. A velocidade que ambos usavam era assustadora de se ver, e parecia que Saitama ainda não estava se esforçando na luta. A luta deles estava se alastrando a tal ponto que Vulcano e eu estávamos considerando abandonar a nave. Eu havia espetado vários nanopicos na nave, mas a maior parte do progresso que eles fazem na conversão da nave é destruída instantaneamente. Consegui criar meia dúzia de fontes de energia redundantes para substituir falhas no núcleo de energia, então, com sorte, conseguiria manter o voo enquanto movia a nave para um local mais adequado para estudo. Alguns dos meus Claustriders reunidos às pressas já haviam retornado com vários alienígenas nos dentes, mas a maior surpresa foi Wolf e Iber. Ao descobrir o tamanho dos corredores internos da nave, recuperei e soltei essas duas feras enormes no interior da nave, obtendo resultados devastadores. Entre os rugidos, gritos de terror e o estrondo constante dos canhões de Iber, a única evidência que encontrei de sua presença foram as pilhas de sangue alienígena e os sinais de batalha que ocasionalmente encontrei. As paredes queimadas exibindo um testemunho da ferocidade dos dois Panzerhund. Enxames de bosco voaram por toda a nave, carregando bolas genéticas enquanto coletavam e analisavam os restos mortais dos alienígenas. Agora só me resta um objetivo antes que Saitama mate Boros. Ótimo saque. Dizia-se que os ladrões da matéria escura viajavam por todo o universo, saqueando e destruindo todos os planetas que encontravam. Então é lógico que eles provavelmente tinham alguma coisa legal por aí. Com toda a honestidade, esse embarque e saque de navios me fizeram sentir como um pirata. Afinal, o nome Capitão Barney soava bem. Mas a grande questão era o que os alienígenas considerariam algo de valor. Eu ficaria muito decepcionado se a moeda intergaláctica fosse algum tipo de excremento de pássaro alienígena ou algum outro objeto obscuro. Encontrar essa suposta sala do tesouro foi um pouco desafiador por causa da destruição que acontecia ao meu redor, mas consegui encontrar o caminho até uma grande porta selada. Depois de observar o teclado do lado de fora da porta e aplicar generosamente a mão sônica, a porta rende ao abrir. Graças a Deus surgiu essa oportunidade de saquear. Eu estava começando a ficar entediado de interpretar um herói. Salvar pessoas era muito bom, mas saquear com justiça sempre me fazia sorrir. Que você estava pensando em se tornar um mestre zen viajante? Todo esse raciocínio não é a antítese desse estilo de vida? Não, Iris, você está vendo tudo errado. Pense nisso como se eu estivesse implementando minha própria versão de karma galáctico em algumas pessoas muito más. Não é assim que o karma funciona. Claro que sim. Estou perdoando-os passivamente e roubando suas coisas. É o ciclo da vida. Vantagem adicionada. A clectomania. Eu esperava receber essa vantagem muito antes. Você acabou de se censurar? Continue saqueando logo. O interior do cofre continha muitos tesouros que faziam o cofre brilhar quando a luz iluminava esses tesouros. Reconheci ouro e prata entre os objetos de valor espalhados pelo cofre, mas foram os minerais, minérios e lingotes aleatórios e obscuros que mais chamaram minha atenção. E minério de asbantio lendário. Um mineral aproximadamente 400 vezes mais duro que o diamante. É cubo bavarium épico, um super mineral com potencial quase ilimitado. E lingote de bronze celestial, raro. Uma forma mágica de bronze extraído do Monte Olimpo, temperado no Monte Etna e resfriado no Rio Lete. Não pode entrar em contato físico com criaturas não mágicas. Letal para monstros. E lingote de basolium comum. Um metal dourado capaz de prever o clima. Meus olhos se arregalaram cada vez mais enquanto eu observava o vasto inventário do cofre. Muitos de seus tesouros escondidos atrás das muitas fileiras de prateleiras. Espere um momento. Algo não está certo. Algumas dessas coisas não deveriam estar aqui. Claro que não, mas eu sou gamer, então qual é o problema? Questiono, abaixando-me para pegar uma fruta de cristal brilhante que bateu na lateral da minha bota. Espere, congele. Quando ela disse isso, meu corpo congelou antes de pegar o item. Observando-o, parecia que ele falhava de forma pixelada antes de se transformar em um pato de borracha, depois em uma bola de tênis e depois em uma granada. Afaste-se lentamente. Saio lentamente do quarto antes de fechar a porta e perguntar. Iris, o que diabos está acontecendo? A energia do seu sistema está atingindo massa crítica e isso está fazendo com que alguns recursos fiquem um pouco instáveis. Como isso vai nos afetar? Na verdade, significa que seu sistema chegou a um ponto em que está pronto para evoluir para algo novo. Provavelmente temos 1 ou 2 mundos restantes antes que você precise fazer uma pausa. Dar uma pausa? Por quê? Você nunca ouviu falar que jogar videogame por muito tempo não é bom para você? O mesmo vale para os jogadores. Você vai se esgotar por causa de muita sobrecarga. Então o que significa fazer uma pausa? Nós escolhemos um mundo para você e o deixamos lá por um tempo enquanto realizamos algumas atualizações do sistema. Há algumas atualizações que não podemos fazer em segundo plano, então desligamos o sistema e deixamos você com algumas habilidades para ajudá-lo no mundo em que você está. Como o sistema mudará? Ninguém sabe, varia de jogador para jogador. Às vezes impõe um limite de companheiros, às vezes elimina pontos de atributos. Já vi um cara cujo sistema virou um formato de combinar 3. Espero nunca ter que passar por esse horror, comento com um arrepio. Você e eu. A conversa foi interrompida quando o navio estremeceu, deu um solavanco e começou a cair do céu. Merda, eu não esperava que demorássemos tanto. Parece que o Saitama terminou a luta. Abrindo um portal, dou uma olhada rápida para ver os danos catastróficos nos motores e as nanomáquinas trabalhando para consertar as partes inexistentes do maquinário. Fim da linha, eu acho. Abrindo outro portal, salto através dele para sair acima da nave em queda. E salto no tempo. É 2 meses depois?
Fiquei um pouco chateado por ter perdido todo aquele saque da nave do Boros. Havia muita coisa legal lá dentro, que eu estava planejando, antes de tudo ser frustrado pelo pequeno anúncio da Iris. Tive que me consolar puxando o tapete debaixo dos pés de Bofoi quando ele veio buscar os destroços. Você está lidando com isso surpreendentemente bem. Não tenho muita escolha, né? Além disso, descansar em um mundo em paz é muito melhor do que ser jogado no vazio e flutuar sem rumo. Isso é justo. A propósito, o que aconteceria se essa atualização não ocorresse? E itens e vantagens começariam a apresentar falhas, depois habilidades, o mundo ao seu redor, depois seu corpo e qualquer coisa vinculada a você, então, finalmente, você entraria em um estado conhecido como travamento. Um acidente? Pense nisso como colocar muitos mods em um jogo a ponto de ele travar na inicialização e corromper os dados, exceto no final, porque isso corrompe sua alma até o nada. Então as atualizações são uma coisa muito boa. Muito. A atualização condensa e organiza todos os dados que compõem seu jogo para que você possa continuar jogando. Nossa, nunca pensei muito no que acontece nos bastidores até agora. De qualquer forma, agora que os alienígenas estão fora de cena, posso voltar a projetos mais interessantes. Como Pablo Escobar. Depois de muitas tentativas e erros, consegui analisar as habilidades do artefato e descobrir que ele era de fato um artefato do tipo Golem. O urso taxidermizado se transformou um dia quando eu o inundei com o que pensei ser seu núcleo. A combinação de energia sentinela e mana o fez explodir em uma explosão de luz. Quando a luz desapareceu, revelou uma pulseira muito menor com a representação de um urso. Pablo Escobar? Lendário? Este artefato recebeu poder suficiente para revelar uma nova forma. Um golem que abriga um espírito de urso furioso, pronto para expressar sua fúria contra qualquer um que se interponha diante dele. Nunca usei golems antes. Eles funcionam um pouco como minhas máquinas? Algum pobre coitado pode ter que sofrer por causa desse esforço científico. O pobre coitado em questão? Quem escolher? E salto no tempo. Ponto de vista do Rei Coelho, afinal. Chegou a hora de dominarmos a superfície. Concordei em dar ao povo subterrâneo a primeira chance de reivindicar a superfície, apenas para rir quando seu rei foi instantaneamente vaporizado por um humano de aparência estúpida. Mas o que mais eu poderia esperar? Alguém tão estúpido quanto eles tomando conta da superfície. Não como nós, coelhos. Nossa velocidade e agilidade são inigualáveis, enquanto nossa aparência enganosa pode alternar entre fofa e demoníaca em um instante. Nossas pernas são tão poderosas que quebram ossos. O subterrâneo simplesmente ficou aquém quando comparado ao poderoso reino dos coelhos. Meu exército, cada vez maior, expandiu-se a uma velocidade tão grande que nos tornou um verdadeiro pesadelo para quaisquer forças que se opusessem a nós. A terra cede sob minhas patas enquanto eu avanço para a superfície, com asfalto voando por todos os lados. Finalmente, a terra tomará conhecimento de seu novo governante e meus filhos florescerão por toda a superfície, brincando nos grandes campos de cenoura da terra prometida. Uma sombra caiu sobre mim, o que me fez olhar para cima e ver apenas uma parede de pelos metálicos espetados. Olhando cada vez mais alto lentamente, ele percebeu a leve aparência metálica do pelo, as patas enormes terminando em garras sangrentas e finalmente, alcançando o rosto, revelou um urso enorme, com os olhos brilhando com uma luz vermelha demoníaca e suas mandíbulas babando como nuvens brancas que ondulavam pelo chão. Meus olhos começaram a lacrimejar enquanto eu inalava a nuvem de substância. O urso rugiu na minha cara antes que minha visão começasse a ficar fora de controle e desaparecesse na escuridão. E salto no tempo. E ponto de vista de Tavi? Olá, e bem-vindos à Hero News Network. Os ursos podem ser heróis? Essa é uma pergunta que está na mente de todos, já que uma nova espécie, apelidada de o Povo Coelho, tentou invadir a cidade Y no início desta tarde. Este novo monstro emergiu do chão apenas para encontrar um urso muito irritado, que ao encontrá-lo, começou a se comportar de forma errática e a se contorcer, imitando efeitos semelhantes a uma overdose de drogas. Esse efeito durou pouco, pois o urso perseguiu os homens coelho, desenterrando-os, atacando-os e deixando para trás um rastro sangrento de morte e monstros decapitados. Enquanto especialistas debatem o dilema moral de deixar um urso solto na cidade. Esse urso aterrorizante na verdade subiu para o 15º lugar na lista de heróis mais populares, adquirindo o título de urso do pesadelo. Desligo a TV e olho para o ursinho fofo aninhado no meu colo, cochilando ao lado de Ouro. Aparentemente, ele também tinha um adorável recurso de tamanho para a viagem. Comparar as duas formas era como comparar a noite e o dia, o monstro metálico, enorme, cuspidor de drogas e furioso, contra o filhote de urso fofo e peludo que eu tinha agora deitado de costas. O pequeno Pablo provavelmente seria um dos meus companheiros mais interessantes. O que nosso futuro combinado nos reserva, sem dúvida proporcionaria alguma forma de diversão. E salto no tempo. Olhando para as ruínas do antigo Coliseu, rapidamente me dirijo ao bosco flutuante. Meu relatório mais recente de leituras de energia estava vindo debaixo dessa estrutura dentro das ruínas da Grécia. O batedor bosco que enviei indicou que havia descoberto uma possível fonte. Abaixo do bosco, um buraco se abriu revelando uma espécie de câmara escondida que a pequena máquina animada havia escavado. Descendo para dentro da sala, olhei ao redor para os muitos altares espalhados ao longo da sala cavernosa. Parecia que este costumava ser um lugar onde gladiadores, atletas olímpicos, poetas, ou o que quer que seja, vinham para rezar antes de seus eventos. Em cada altar, havia representações de vários deuses gregos na forma de um símbolo, uma estátua ou um busto. Cada um deles tinha um braseiro de sacrifício que, surpreendentemente, todos tinham algumas brasas queimando no fundo. Muitos dos altares estavam deteriorados ou quebrados, enquanto outros estavam em condições razoáveis. O altar mais completo tinha um simples conjunto de canos em cima dele. Pan-pipes. Flautas de pan, nível divino.
Antigamente um símbolo de adoração para seus muitos seguidores, esses cachimbos permaneceram ali por séculos antes de sentir uma presença poderosa por perto. Uma força externa observa você silenciosamente através deles. Ao me aproximar do altar, dou uma rápida olhada ao redor antes de observá-los mais de perto. Era, sem dúvida, um instrumento belíssimo. Representações de animais e plantas selvagens decoravam um instrumento primorosamente trabalhado. Lembro vagamente de ter adquirido a habilidade de tocar gaita de foles em algum momento. Será que é algo parecido? Honestamente, seria uma pena se esse instrumento não fosse usado para compor nenhum tipo de música no futuro. A grande dúvida era se o deus dono desses tubos me deixaria usá-los. Não me lembro dele ser um deus particularmente vingativo, mas isso também o comparava a outros deuses. Acho que o consenso geral era que a maioria dos deuses eram babacas por princípio. Ei, Pan, você se importaria se eu pegasse emprestado por um tempo? É uma pena deixar este instrumento aqui embaixo, no escuro. Ofereço, sentindo a presença me observando estremecer de surpresa. Uma pergunta silenciosa é feita pelos canos, o que me faz dar de ombros quando descubro sua intenção. Sinceramente, não me importo muito, desde que ambas as partes estejam cientes da observação e do consentimento. Por que isso importaria? Embora eu estabeleça um limite na invasão de banheiro. Já aprendi minha lição com uma entidade anterior, digo brincando. Depois de alguns minutos, sinto uma sensação de aprovação nos canos, então os pego delicadamente. Soprando um pouco de ar através deles até obter o som desejado e experimentando um pouco com algumas notas, obtive a notificação desejada. Nova habilidade adicionada. Pan Pips, um 100 comum. Indica sua habilidade de tocar flautas de pan. Enquanto o som oco dos canos ecoava pela caverna, musgo e vegetação começaram a ganhar vida ao redor do altar enquanto uma suave rajada de vento soprava pelo cômodo. Se esse fosse o efeito passivo, o que aconteceria se eu canalizasse mana para ele? Ou melhor ainda, minha afinidade com plantas. Olhando ao redor para os outros altares de vários deuses, alguns se recompunham ligeiramente diante dos meus olhos. Seria esse o efeito de alguém reconhecer a existência do Partenon grego? Tenho quase certeza de que não sou o único a acreditar na existência deles, então por que uma reação tão drástica? Seria porque esta sala esteve escondida por tanto tempo e agora que alguém está aqui, está tentando torná-la mais apresentável? Parando em frente a um altar dedicado a Estia, observo a pequena chama dançar sobre o braseiro. Arranco uma muda de árvore de sobremesa e a coloco na chama. Boa comida e uma lareira quentinha são coisas que sempre apreciarei, Estia. Esta pequena árvore é algo que encontrei há pouco tempo. Espero que encontre um lugar na sua lareira. Comento para o quarto aparentemente vazio enquanto a muda desaparece na fumaça. O poder divino começa a fluir pela câmara enquanto o altar de Estia começa a se limpar, a lareira sob o altar se ilumina com um brilho suave. Ver o poder da crença no que diz respeito aos deuses é definitivamente uma maravilha de se ver. Será que é tão poderoso só porque eu sou um jogador? Ou há uma força externa em ação? Olhando ao redor, avisto um dos maiores altares ainda intacto, sua fornalha queimando alegremente, as armas quebradas e enferrujadas brilhando na luz. Pensar que comecei como um simples ferreiro, ou pelo menos este corpo começou. Mesmo assim, criar novos dispositivos e abrir novos caminhos é um pilar fundamental das minhas aventuras. Seria negligência da minha parte te esquecer, Hefesto afirmo, fazendo as brasas da ferraria tremeluzirem suavemente. Dando uma olhada nos materiais ao redor e avaliando o que estava disponível, tiro minha jaqueta e camisa e penduro em um pedaço de rocha que se projeta da parede. Pegando o martelo de ferreiro do meu inventário, comecei a tarefa que eu mesma havia imposto. Madeira e carvão são retirados do meu inventário para fornecer combustível à medida que aumenta o fogo da ferraria. Derretendo as armas demolidas e misturando os lingotes restantes, deixei minha mente vagar enquanto debatia como moldar o metal. Sério, eu estava fazendo isso por impulso. Fazia uma eternidade que eu não forjava uma arma dessa maneira à mão, então o que eu deveria fazer? Honestamente, Hefesto era do tipo prático, e um ferreiro sempre precisava de um martelo, mas o martelo era algo bem simplista por natureza, não. Isso tinha que ser digno do deus das forjas. Um martelo de guerra tão capaz nos campos de batalha quanto o coração de uma forja. Começo a moldar o metal com essa visão em mente, minhas mãos se movendo rapidamente sobre os moldes para o martelo. E salto no tempo. O suor escorria pela minha testa enquanto, com o último estrondo, terminava minha oferenda. Martelo oniciano, incompleto, mítico. Uma oferenda ao deus da forja. Este martelo multiuso é o item de nível mais alto já produzido por Tavi Barney. Energia sentinela e mana compõem 2/3 do poder da arma, e ele aguarda o toque do deus da forja. Embora isso parta meu coração, coloco a ferramenta poderosa no braseiro e ela desaparece quase instantaneamente, deixando uma nuvem de fumaça atrás dela. Tudo bem, Olimpo, fiz meu movimento de abertura, vamos ver o que você fará. É interlúdio, pensamentos de um deus. Ponto de vista de Hefesto. Eu segurava um martelo absolutamente lindo em minhas mãos enquanto participava de uma de nossas muitas reuniões no Olimpo. Seu artesão era um indivíduo estranho, mas representava com sinceridade a essência do meu domínio. Tavi Barney. Uma anomalia algumas dimensões acima desta. Partes do seu poder pareciam com as do meu pai, mas o dele parecia mais gentil, mais selvagem. Mas eu podia sentir outros aspectos dentro dele enquanto ele estava na minha forja. Aspectos de água e fogo, natureza e metal. Uma contradição ambulante, se é que alguma vez houve uma. Ele era filho de outro Partenon? Não, ele era algo completamente diferente. Escondido abaixo de tudo isso, eu sentia o Deus Máquina. Passei um tempo com ele algumas vezes, nós dois trabalhamos da mesma forma e compartilhamos muitos pensamentos e sentimentos sobre muitos dos Partenons. Mas qual era o envolvimento daquele cara com aquele indivíduo? Meu primeiro instinto foi chamá-lo de mortal, até que olhei mais de perto. Ele havia alcançado a imortalidade.
É verdade que não era imortalidade de verdade, mas viver muito não era algo para se desprezar. O fato mais interessante é que ele conseguiu isso por meio de uma combinação de tecnologia e misticismo. Eu teria que consultar Hecate se quisesse ter uma ideia mínima de como ele fez isso. Que ferramenta interessante você tem, sobrinho deles. Uma voz gentil interrompeu meus pensamentos, fazendo-me olhar para cima. A reunião parecia ter terminado há algum tempo, pois os outros deuses estavam conversando e se misturando antes de partirem de volta para seus respectivos domínios. É realmente a tia Hestia, a ferreira que me presenteou com isso. Ela passou horas em uma das minhas forjas antes de se virar e me presentear com isso. Respondo à gentileza da minha tia. Ah? Me conte sobre eles, ela perguntou, seus olhos brilhando levemente enquanto ela conjurava uma cadeira e se sentava ao meu lado. Ele está a algumas dimensões da nossa, mas sinto como se não pertencesse ali. Só vislumbrei algumas de suas ações passadas, mas ele me respeita, mesmo já tendo alcançado um status pseudo-imortal. Respondo com um estrondo rouco, enquanto Hestia observa atentamente. Você não estaria falando de Tavi Barney, estaria? Ela questionou, me pegando completamente desprevenido. Sim. Como você sabia? Questiono, enquanto ela gentilmente tira o cabelo do rosto. Porque eu também tenho observado ele, sobrinho. Ela respondeu com um pequeno sorriso no rosto. Ela enfia a mão no bolso, tira uma pequena muda e a segura para que eu a veja. Enquanto eu continuava observando, pequenos chocolates e doces cresceram de seus galhos. Ele me presenteou com esta pequena árvore. Pretendo plantá-la em um dos meus jardins, respondeu Hestia, com um tom de voz caloroso. Cantarolo em contemplação antes de responder. Parece que ele é um mortal que merece ser observado. Se tivermos a oportunidade, deveríamos ver se ele cozinha para nós. Vai ser uma delícia, disse Hestia animadamente me fazendo rir. Tia, pensei que você gostasse de cozinhar, questiono, fazendo-a bufar. Sim, mas sempre gosto de uma pausa de vez em quando. Ela fez beicinho me fazendo rir e atraindo a atenção de vários outros deuses. Omak, Pokémon, acho que ele não está fazendo direito. Ponto de vista de Ash. Ash pensou que não veria mais aquela estranha cabeça vermelha depois da passagem pela montanha. O que ele não esperava era chegar ao ginásio de Rock e vê-lo enfrentando o líder do ginásio. Onix, use deslizamento de pedras. Brock rugiu, fazendo com que a grande criatura rochosa lançasse um amontoado de pedras em seu Pokémon ainda amarrado. Boros, use o canhão rugidor da estrela em colapso. Tavi disse animadamente. Vá para o inferno, seu Pokémon gritou de volta. Certo, eles. Tavi rosnou para ele antes de agarrar o Pokémon pelas pernas e usá-lo como um bastão contra o Onix. Boros, use Boris Lane. Tavi comemorou, enquanto o Onix caía em pedaços sob seu ataque. Vá se fuder, seu desgraçado. Boros gritou, enquanto Tavi enxugava um pouco de suor da testa. Legal. Isso significa que eu ganhei seu distintivo de ginásio? Ele questionou o líder de ginásio, que estava nervoso. Olho para o meu Pikachu antes de balançar a cabeça. Não era grande o suficiente para ser usado como morcego. Tavi teve muita sorte. Eu sei que ele disse para não usá-lo como exemplo, mas nossa, não se pode dizer que os métodos dele não são eficazes. Talvez ele pudesse me dar algumas dicas? Afinal, o líder do ginásio estava dando a insígnia para ele, então, obviamente, o método dele estava funcionando. Gostaria de saber se ele poderia me dizer onde eu poderia pescar um Boros? Capítulo 24. De ponto de vista de Tavi, de pé na base de um caule colossal, olho para o céu e vejo a planta enorme diante de mim, florescendo em uma flor com padrão de favo de mel. Em torno do favo de mel em seu centro, voava o que só poderia ser descrito como a harmonia mais profana de um dragão e uma abelha que já agraciou a terra. Por isso, eles eram coloquialmente conhecidos como dragões de mel. Embora fascinantes pelo que possivelmente representavam, eles não eram o alvo da minha aventura naquele dia. Preenchendo as profundezas do favo de mel semelhantes a uma caverna, e escorrendo para a terra abaixo estava o mel de dragão. É mel de dragão épico. Este mel lendário é rico em nutrientes e capaz de sustentar uma dieta padrão por um longo período. Os dragões acham este mel tão delicioso que o comem até que suas preciosas presas fiquem cheias de cáries. Conseguir o mel é mais fácil na teoria do que na prática. Mas os dragões de mel têm um ferrão capaz de disparar um veneno altamente ácido que pode dissolver um corpo em instantes. Felizmente, eles não pareciam se importar muito com o mel mais próximo do chão. Com todo o mel que eu havia coletado da enorme colmeia, provavelmente não ficaria sem ele pela próxima década ou algo assim. Abrindo um portal, volto para minha cozinha com um pote de mel em cada mão. Esta foi uma das muitas viagens que fiz ao mundo gourmet nas últimas semanas. A enorme quantidade de plantas, animais e ingredientes em geral que trouxe de volta literalmente jogou pela janela todas as sensibilidades comuns em relação à comida. Isso tende a acontecer quando você encontra uma manada de cavalos feita inteiramente de macarons. Embora identificá-los como macarons fosse divertido, aquele mundo inteiro parecia se importar com qualquer coisa que se relacionasse aos métodos científicos padrão. Mas novamente estou tentando encontrar lógica em um mundo de anime, então talvez eu não devesse me preocupar tanto com isso. Embora eu possa automatizar o processo em algum momento, quando eu descobrir como não perturbar o ecossistema local, haverá algo simplesmente mágico em fazer isso eu mesmo, manualmente. O mundo já havia se recuperado em grande parte do ataque alienígena que ocorrerá naqueles muitos meses. Honestamente, embora eu estivesse ciente da possibilidade de Garou vir à minha porta por volta dessa época, eu tinha problemas mais urgentes para lidar. Perdi o Bastion de vista acidentalmente. Durante minhas aventuras, eu sempre fiquei de olho nele, só por precaução, mas ou ele melhorou em se esconder ou eu simplesmente desviei o olhar dele por muito tempo. Tenho quase certeza de que Bofoi não o tinha, ele ainda estava de mau humor pela oportunidade perdida com a nave, e não acho que a organização o tenha capturado. Então, para onde aquela máquina travessa poderia ter ido? Ele conseguiu escapar para outro mundo enquanto eu não estava olhando? Eu bufo assim que penso na ideia. Claro que não.
Não tenho um dispositivo de portal que caiba no bolso. Acho que terei que dar uma olhada nas lojas de chapéus locais. Certamente uma delas já ouviu em algum momento. É ponto de vista do Bastião. Tudo bem, sua máquina problemática. Aqui está o dispositivo que você pediu. O deus das forjas declarou mal-humorado, jogando o pequeno núcleo da máquina para mim. Véi bop bop, respondo alegremente enquanto começo a mexer no gadget. Eu poderia ter feito qualquer coisa para você, desde uma nova melhoria de arma até uma caixa de voz de verdade em vez daquele bip bobo. E ainda assim você escolheu um dispositivo de alteração cosmética. Minha única pergunta é, por quê? Hefesto rugiu, olhando para mim. Tveir bop bop, informo alegremente enquanto meu corpo muda para a forma avalanche. Quem se importa se você não está vestido para o papel? Você é uma máquina de guerra ambulante vagando pelas montanhas. É claro que você vai se destacar. Afirmou ele, com frustração transparecendo em seu tom. Ele não entenderia. Mesmo sendo uma ex-máquina de guerra, serei a máquina de guerra mais bem vestida que já existiu. Tudo bem, tanto faz. Obrigado pelas plantas. Te vejo em outra hora, eu acho. Ele resmungou, me mandando de volta para outra dimensão. Aterrissei em um monte de neve e me retirei com alguma dificuldade antes de olhar ao redor. Ao avistar o pico da montanha ao longe, mudo para o modo tanque e começo a acelerar em direção a ele, com os céus do modo avalanche me mantendo acima da neve. De ponto de vista de Tavi, o sinal dele apareceu. De repente surgiu na área do Monte Fuji. Será que ele estava apenas tendo uma recepção irregular? Bom ver que ele está bem. Batida. Olhando para o ursinho preto que se sentou à minha frente, vejo um fio de baba escapar de seus lábios enquanto ele observa o pote de mel que ainda seguro nas mãos. Ele me olha com olhar de cachorrinho, esperando que eu entenda a indireta. Certo, vem aqui, seu glutãozinho, digo com uma risada, abrindo a tampa do pote e segurando-o para ele comer. Vem entrou um pouco mais tarde enquanto Pablo terminava sua guloseima. Tavi, se você continuar dando esse tipo de salgadinho para ele vai engordar, disse ela, acariciando suas orelhas antes de ir em direção à cafeteira. Ao descobrir grãos de café de verdade neste mundo, Vê se tornou uma verdadeira apaixonada por café. É difícil encontrá-la hoje em dia sem uma bebida à base de café por perto. Houve um baque lá fora e um som de arrastamento quando o ouro entrou arrastando um povo do céu com ele, deixando um rastro de sangue e penas queimadas para trás. Espere, ouro no. Se você vai pegar algo assim, coma lá fora. Vê gritou, lançando um olhar furioso para o coato, fazendo-o murchar levemente sob o olhar dela. Nos últimos meses, o tamanho de ouro aumentou para uns bons 6 metros, e sua envergadura facilmente dobrou isso. Isso também fez com que o tamanho de suas presas aumentasse, e parecia que ele gostava de caçar os Skifolk. De vez em quando, eu o soltava no mundo gourmet para caçar presas maiores, mas isso só parecia encorajá-lo a ultrapassar os limites. Ele tentou morder um galalagator, fazendo com que o crocodilo vermelho de 6 patas corresse atrás de mim. Vale ressaltar que esse jacaré em particular era do tamanho de um caminhão, com mandíbulas capazes de cortar minha carne reforçada. Felizmente, ele não conseguiu mastigar os pedaços de mim fortalecidos com liga de estrela anã, o que o fez quebrar algumas presas. Moral da história: ouro precisa de supervisão. Estabelecer a lei com a grande serpente funcionava na maior parte do tempo, mas às vezes suas tendências glutonas prevaleciam e eu pegava metido em alguma travessura para a qual ele me arrastava. Ao vê-lo arrastar a carcaça do povo celeste de volta para fora, um novo alerta soa da minha rede interna. Ao abri-lo, relatórios começaram a preencher minha visão detalhando a reconstrução de certos satélites. A invasão dos ladrões de matéria escura, infelizmente, me atrasou bastante no que diz respeito à minha infraestrutura orbital. A reconstrução estava finalmente voltando a um estado utilizável. Uma das coisas que eu debati implementar foi os bastões de Deus que eu já tinha visto como um conceito em diversas culturas pop. Não foi tão difícil de implementar. Usar artifício para implementar a dispersão de calor, ou melhor ainda, usar liga de estrela anã para eliminar quaisquer preocupações com durabilidade e calor. Ela é minha arma mais recente e poderosa no meu inventário, acelerando magneticamente as rodadas a uma velocidade insana para causar devastação em um instante. Se a Psicos quisesse começar alguma coisa, eu sinceramente estava ansioso pela aniquilação total que ela enfrentaria. Nada daquelas bobagens de sequestro e brigas na superfície. De agora em diante, vou cortar a associação com monstros de uma vez. Mas primeiro vamos fazer uma pequena exploração. E salto no tempo. Túnel de trem abandonado? Parado do lado de fora de um conjunto de enormes portas seladas que levam ao subsolo, observo a maquinaria montada para essa empreitada. Como o escavador e o presa rastejante. Um capaz de explorar e cavar através das muitas cavernas do subsolo, enquanto o outro é capaz de enfrentar inimigos maiores. Depois do sucesso dos Claustriders, comecei a me aprofundar mais nas capacidades das máquinas do Oeste Proibido. Alguns deles eram incríveis, enquanto outros eram completamente estranhos. Havia uma máquina em forma de hipopótamo, cujo único propósito era distribuir fertilizante para as áreas que mais precisavam para o projeto Amanhecer Zero. Por que diabos Hefesto considerou que um hipopótamo era o melhor design? Quer dizer, eu não tinha exatamente nada contra hipopótamos, mas por que um hipopótamo? Deixando isso de lado, concentro-me novamente na minha tarefa de abrir a porta. As antigas medidas de segurança eram dolorosamente simples e não demorou muito para que a porta se abrisse com um rangido, permitindo que o Slitherfan e os Burrovers invadissem as profundezas do subterrâneo. Pensei em enviar mais máquinas para expulsar os monstros antes de dar de ombros. Vamos ver como a situação evoluía a partir dessa pequena perturbação. E sede da Associação dos Monstros. E ponto de vista de terceira pessoa.
Havia uma agitação geral ao redor do QG da Associação de Monstros enquanto se preparavam para o ataque à superfície. O dossiê de muitos heróis estava fixado nas diversas salas e áreas de planejamento dentro da instalação. Toda a atividade parou quando um chocalho acompanhado de um chiado ecoou por toda a sala. Uma abertura próxima explodiu para dentro em uma chuva de pedras e detritos, um par de olhos brilhantes surgindo da poeira. A enorme máquina parecida com uma cobra pairava sobre o resto dos monstros, soltando um rugido que ecoou pelos túneis antes de cuspir ácido sobre o conteúdo da sala e os monstros aterrorizantes que estavam lá dentro. 3 semanas depois, ponto de vista de psicos. Batendo meu punho na mesa em frustração, li outro relatório sobre o ataque constante aos monstros reunidos na cidade Z. Essas máquinas idiotas de cobra apareciam, atacavam e então desapareciam tão rápido quanto surgiam, destruindo a maioria dos nossos soldados de infantaria e monstros mais fracos que planejávamos usar para distrair e atrasar os heróis da classe S. A origem dessa irritante série de ataques ficou bem aparente depois que finalmente conseguimos uma foto da máquina. Tavi Barney, mais conhecido como Atlas. Seu design de máquinas era bastante único e tornou sua influência muito visível simplesmente rastreando as ações das máquinas. A assistência sutil que recebemos de Bofoi e da organização era uma versão completamente diferente da máquina que Atlas era capaz de inventar. Foi difícil reunir dados sobre as máquinas de Barney para fazer uma comparação direta, mas todos os fatos apontavam para sua eficiência e capacidade letal absoluta. Olhando fixamente para a foto do homem em questão no quadro de cortiça com os dados compilados, pondero minhas opções. Atualmente, os únicos membros da associação que tenho certeza de que poderiam enfrentá-lo se limitam ao Imperador Sem Teto, Orochi, ao Furrer Feio e a mim. Esper Negro acredita que ele poderia lutar contra Atlas, e eu concordaria, exceto por um único relato de quando detectamos sua presença como herói pela primeira vez. O relatório em questão detalhava sua luta contra a Garota Mosquito, e ele usou uma explosão de força para matá-la e ao enxame. Desde então, ele não demonstrou tanta força explosiva ao lidar com um oponente. Isso me levou à teoria de como sua força pode aumentar dependendo do número de inimigos, colocando rapidamente o Esper Negro na classificação de nunca se envolver. Se Esper Negro lutasse contra Tavi Barney, Barney possivelmente ascenderia a um nível de poder divino, além de qualquer coisa que pudéssemos enfrentar. Se Barney se fortalecesse com mais oponentes, ele registraria cada uma das trilhões de células que compõem o Esper Negro como oponente. Cada célula poderia tecnicamente ser um ser independente, com pensamentos e sentimentos, mas todas eram cópias umas das outras, tornando o Esper Negro o único exército de criaturas. Infelizmente para Esper Negro, Barney era literalmente um matador de exércitos em todos os sentidos da palavra. Barney parecia estar sempre inventando um novo poder, e embora eu não conseguisse compreender suas profundezas, algo precisava acontecer agora antes que ele ganhasse mais impulso. Se o deixássemos por conta própria por muito mais tempo, temo que não seríamos capazes de lidar com ele. Com essa resolução, pego 2 arquivos e os coloco sobre a mesa. Revisando ambos, descarto um. Eleanor Barney, desculpe, querida, mas você é a melhor candidata para forçar um confronto com Atlas, penso, observando a foto escolar que tínhamos arquivada da garota em questão. E salto no tempo. E ponto de vista de Tavi. 3 semanas depois, acendo um cigarro de pureza, inalo profundamente antes de exalar uma nuvem de fumaça. Eu estava começando a ficar preocupado com a minha falta de reação da Associação de Monstros. Era como se eles nem se importassem com todos os vilões que eu estava eliminando com minhas máquinas. Deveria aplicar mais pressão? Será que estava agindo cedo demais? Atacar preventivamente foi a atitude errada? Só agora eu estava ouvindo o começo dos rumores sobre o caçador de heróis que estava atacando heróis por toda parte. Mas eu estava em dúvida se ele viria atrás de mim ou não. Acho que ele só lutou contra 4 classe S, um punhado de classe A e quaisquer heróis de nível inferior que cruzaram seu caminho na linha do tempo original. Para ser sincero, meio que perdi a noção da linha do tempo original. De qualquer forma, a coisa toda não passou de suposições vagas e palpites, então acho que só vou descobrir quando isso realmente acontecer nesse ritmo. E alerta! É desvio na posição do GPS #A12, e por favor avise. Ao verificar a notificação estranha que recebi da rede, vi que ela estava vindo de um dos telefones conectados à minha rede. Quebrando a cabeça para saber quem poderia ter um telefone na rede interna, não demorou muito para que eu conseguisse reduzir a lista para algumas pessoas. Ao ativar um mapa para listar as localizações desses telefones, confirmo as localizações de todos os telefones e salvo um. O sinal de Eleanor estava se dirigindo para o interior da Terra. Vantagens do Apex devem sendo ativadas. Ponto de vista do Esper Negro. Psicos é uma droga. Aqui estou eu preso, fazendo todo o trabalho pesado para atrair Atlas até nós, e nem tenho permissão para lutar com o cara. Em vez disso, fui designada para sequestrar a filha dele enquanto ela estava fora, fazendo o que adolescentes da idade dela fazem. Ela queimou várias das minhas células até as cinzas antes que eu conseguisse subjugá-la, e mesmo assim, ela estava lutando contra mim a cada passo do caminho até que eu cansei e a nocautei, e mesmo isso foi um fiasco completo. As crianças ficaram mais fortes desde a última vez que verifiquei? Não, eu teria notado algo assim. Há algo de estranho nessa garota, mas talvez isso não seja surpresa. Afinal, ela é filha de Atlas. A bolsa dela, que estava em um dos meus celulares, começou a tocar, o que o levou a pegar o telefone dela. Veja quem está ligando. Ele disse, jogando o telefone para mim. Abrindo o telefone e verificando o identificador de chamadas, para quando vejo o nome de Tavi Barney aparecer. O que eu faço? Eu respondo? Deixando a cautela de lado, eu atendo. Olá? Coloque a Eleanor no telefone. Uma voz rosnou de volta, me fazendo sorrir enquanto olhava para as versões de mim carregando o A para a base. Desculpe, ela não está disponível no momento.
Se você quiser, posso deixar um recado. Digo sarcasticamente para o homem do outro lado da linha. Então vamos tentar uma rota diferente. Eu bloqueei suas coordenadas por um satélite. Se você não devolver minha filha, eu vou jogar uma barra de tungstênio de 6 metros de comprimento da órbita e explodir você, Psicos, Orochi, Furrer Ugly e todos os outros miseráveis que estão escondidos na cidade Z com vocês. Tavi ameaça, me fazendo parar por um segundo antes que alguns dos meus clones comecem a rir. Boa tentativa, Atlas, mas sua filha está aqui embaixo. Você não faria algo tão arriscado com ela na mira. Eu rio quando finalmente chegamos à cela que havíamos criado para prisioneiros humanos. A fila ficou em silêncio por um momento enquanto aprendíamos com mais algemas. O quê? Não tem mais nada a dizer, grandalhão? Chega de ameaças, zombo, enquanto alguns clones zombam do herói. Não, eu mesmo vou buscá-la. E o telefone desligou. Zombando, jogo o telefone junto com as coisas das meninas antes de relaxar em uma pilha de escombros. Eu ainda não entendia qual era o problema com esse Atlas. Eu aguentaria facilmente um punk como ele. Mas o Psicos estava sendo um grande chato. Poucos minutos depois, quando eu estava prestes a adormecer, a terra e as paredes ao meu redor começaram a tremer enquanto grandes explosões ecoavam de cima. O que diabos estava acontecendo lá em cima? De ponto de vista de Tavi, uma situação de reféns. Eles sequestraram Eleanor e a estão usando como refém. Ligo para ver e ela atende no segundo toque. E aí, Tavi, tudo bem? Preciso cometer violência gratuita contra alguns sequestradores. Vou enviar minha localização e dados. Você poderia, por favor, entregar as informações às pessoas certas? Pergunto enquanto começo a tirar as armas do meu inventário. Você precisa de ajuda? Foi a primeira pergunta que ouvi dela. Provavelmente as ameaças são de nível divino. Afirmo calmamente, prendendo a motosserra nas costas e carregando minha super escopeta. Quem diabos? V gaguejou antes que eu a interrompesse. Verifique o pacote de dados. Tome cuidado, V. Tudo bem, eu cuido disso. Te amo, Tav. Ela terminou antes de desligar. Deus, espero não estar superestimando minhas capacidades para isso. Respiro antes de sair correndo, arrancando a porta das dobradiças na minha pressa de chegar até Eleanor. Minha última reflexão antes que a raiva me consumisse foram as palavras de despedida de V. Ponto de vista de V. Algo estava seriamente errado. Tavi parecia muito diferente do seu eu habitual. Abrindo o pacote de dados, rapidamente percebo o problema. Leonor, boom. Nuvens escuras se formaram do nada no céu azul claro sobre a cidade Z, com relâmpagos se intensificando enquanto trovões rebombam nas nuvens. A chuva começa a cair em torrões enquanto o vento sopra forte pelo bairro quase abandonado, fazendo com que alguns dos prédios abandonados comecem a ruir. Começo a correr em direção ao QG dos heróis enquanto entro em contato com GAA. GAA me viu em City Z. Alguém sequestrou Eleanor, e Tavi está liberando seu poder. Preciso de atualizações sobre o que está acontecendo. Solicito a inteligência artificial. Dê-me um momento para desviar os recursos, respondeu a GAA, assumindo o controle da rede interna. Entrando pela porta da frente do QG, espero conseguir falar com alguém a tempo. Do ponto de vista do Garou, este parece ser o bairro certo. Eu tinha decidido que precisava testar minhas capacidades contra um herói classe S para fazer o mundo realmente me temer. Então o poderoso Atlas foi um excelente primeiro alvo. E se ele não quisesse lutar, então eu o faria lutar, ele não seria o primeiro e duvido que seria o último. Tentei alcançar a maçaneta da porta, mas ela se soltou das dobradiças com força explosiva, me arremessando para dentro do prédio do outro lado da rua. Enquanto eu saía de debaixo da porta, vi um movimento brusco, como se algo tivesse disparado pela rua. O que diabos? De ponto de vista de Tavi, o mapa subterrâneo da cidade Z terminou de ser carregado no meu cyberdeck quando cheguei à entrada dos túneis do trem. Em frente aos túneis, um grupo de monstros me espera. O que houve, Atlas? Procurando alguém? Grita uma voz do grupo em tom de zombaria, recebendo vaias dos outros monstros. Sem dizer uma palavra, levei a mão ao cinto e puxei a gaita de foles. Coloco-os em meus lábios e uma melodia simples sai do final. BGM, Canção das Tempestades? Vantagens ativadas. Aspecto da tempestade? Fúria indomável? Em circunstâncias normais, essa melodia simples não faria nada. Canalizar minha raiva e o aspecto da tempestade através dela causou pequenos efeitos semelhantes aos de uma tempestade. Mas acrescente o uso de um instrumento divino, e o mundo estremece. A água e o vento chicoteiam ao meu redor, fazendo com que os monstros se mexam nervosamente. Tentando nos assustar agora? Você vai ter. A voz do monstro foi cortada quando a chuva subitamente o atingiu, cortando-o em pedaços. Sem pensar duas vezes, cortei o resto antes de parar de tocar. A tempestade continua se formando no alto enquanto a chuva encharca meu corpo. Volto meu olhar para a entrada do túnel. Depois que comecei isso, não pude me dar ao luxo de parar. Se eu lhes desse um segundo sequer, eles poderiam se recuperar e contra-atacar. Então, até que Eleanor esteja fora de perigo, nada de brincadeiras espirituosas ou brincadeiras com meus inimigos. O monstro gemeu da pilha sangrenta chamando minha atenção. Ele se aproxima para ficar perto dele e começa a implorar. P, por favor, N não. Sangue escorrendo pelos cantos da boca dele. Benefício ativado. Machado do matador. Eu abaixo o machado, cortando seu crânio ao meio e acabando com ele. Levantando o corpo do machado do cadáver, e dedilhando a corda. BGM, a única coisa que eles temem é você. O som do machado reverberou por toda a área e em todos os alto-falantes. Agarrando o pescoço do machado, avanço pela entrada em busca da presa. Ponto de vista de Psicos. Meu Deus! O que eu fiz? Meu rosto estava pálido e minhas mãos tremiam enquanto eu sentia as reverberações do metal pesado lá de cima.
A forte tempestade lá fora provocou um fluxo maciço de água em direção ao nosso esconderijo. Eu podia sentir as centenas de vidas de monstros sendo extintas na rede de túneis da maneira mais violenta possível, forçando passagem por qualquer obstáculo em seu caminho para chegar ao seu alvo. Os que estavam perto da entrada tiveram sorte, enquanto os que estavam abaixo foram dilacerados por lâminas semelhantes a motosserras, queimados até a morte, desmembrados, esmagados, explodidos, enquanto seus punhos e armas demoliam completamente a rede de túneis. Afastando minha mente das cenas de massacre horrível, tento me concentrar antes de me voltar para os outros executivos de alto escalão e Orochi. Temos que matá-lo agora. Quanto mais isso durar, mais forte ele ficará. Informo aos monstros ao redor, recebendo um aceno de concordância. Chefe, ouço a voz de Esper Negro no rádio. O quê? Você agarrou a garota ou não? Pergunto irritado. Bem, um pequeno problema. Desde que Barney entrou na base, ela está protegida por algum tipo de barreira, ninguém consegue tocar nela ou em qualquer um dos outros reféns que temos, disse ele, desconfortável fazendo-me parar. Continuamos com o plano. Aconteça o que acontecer, fique fora da luta, Esper Negro, ou tudo estará perdido. Suspiro, resignado com a situação que eu mesmo criei. Tanto faz. Ele zomba antes que o rádio apague. Ordenando que o resto dos monstros saiam do caminho sanguinário de Barney, eu me preparo para derrubar o chão sob ele para que possamos emboscá-lo. De ponto de vista de Tavi, eles estão tentando se esconder de mim agora. Não importa, eu adquiri o Byakugan por um motivo. Ativando os olhos, olho ao redor antes de localizar Eleanor e seus guardas. Espere. Isso é Esper Negro? Minha raiva diminui um pouco quando uma ideia perversa cria raízes em meu cérebro. Ponto de vista do Esper Negro. A sala continuou a tremer enquanto Barney massacrava meus colegas de trabalho com sangue, sua raiva aumentando à medida que ele se aprofundava cada vez mais. Talvez eu não devesse tê-lo hostilizado tanto. De repente, o tremor parou por alguns instantes. A chefe finalmente o impediu. Virando-me para ver como a garota estava, dou de cara com as canelas encharcadas de sangue. Olhando lentamente para o rosto aterrorizante de Atlas, posso ver a garota desaparecendo em um portal atrás dele, com as algemas em pedaços no chão. Tomando a iniciativa, tento atacar primeiro, apenas para ver seus dentes ensanguentados se revelarem em triunfo. Você fez uma besteira, garoto. Ele rosnou, o poder surgindo através de seu corpo, um martelo vermelho brilhante aparecendo em sua mão. Ah, olá. Gaguejo diante de sua presença imponente. Adeus, ele disse alegremente baixando o martelo e matando o corpo. Ponto de vista de psicos. A terra parou de tremer por quase um minuto antes de recomeçar com força total. Intensificou-se a tal ponto que até mesmo Orochi foi afetado pelos tremores secundários dos golpes. Por que ele está tão mais forte agora? Gritou Guns por cima do som do terremoto causado por um único homem. Um Esper Negro seriamente danificado invadiu a sala, fazendo meu sangue gelar. Psicos, ele me encontrou primeiro. Ele pintou antes de cair no chão. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto processávamos o que ele disse. Foi imediatamente quebrado pelo som estrondoso das lâminas de sua motosserra e pelo som de sangue quando ele apareceu, enfiando a lâmina rugindo nas costas de Nian. Eu encontrei você e sua falsa voz alegre rugiu sobre o som de Nian sendo dilacerado. Todos nós reagimos num instante. O Imperador Sem-Teto o cobriu com orbes de energia. Orochi cravou centenas de chifres em sua posição. O rover disparou uma rajada de fogo, e eu bato uma mão telecinética nele. Todos esses ataques passaram por sua imagem residual, enquanto ele investia contra o Fuherugle, com um rugido saindo de sua garganta. De ponto de vista de Tavi, agora que Eleanor está segura e fora de perigo, eu posso realmente me soltar. Agachando-me sob seus braços estendidos, eu me jogo sobre seus ombros e deixo a espada elétrica cravar-se em sua garganta. Enquanto ele luta para me agarrar, aproveito o impulso para largar a outra espada e ativar meu braço servo multimelta. Apoiando os canos contra sua cabeça, eu agiro em potência máxima enquanto ele grita de surpresa, antes que sua cabeça seja reduzida à escória. Fui imediatamente atingido pelo Imperador Sem-Teto e jogado do outro lado da sala na boca ansiosa de Guns. É ponto de vista do estrondo. Cheguei bem a tempo de ver meu aluno ser engolido pelo monstro de boca enorme. Admito que não acreditei na anjo de batalha no início quando ela relatou uma ameaça de nível divino. Mas ver é crer. Uma reunião de tantos monstros da classe dragão certamente se classificaria como uma ameaça de nível divino se usada corretamente. Mas ainda mais preocupante era o grande número de monstros mortos e desmembrados, com muitos deles rastejando das profundezas para escapar à superfície. Heróis estavam se reunindo e mantendo um perímetro, mas mais monstros do que eu poderia imaginar continuavam a sair da terra. Um punho sem pele saiu do lado do monstro, me tirando dos meus pensamentos. Sucos ácidos pingando do braço enquanto a bizarra espada de serra elétrica voava pela sala até sua mão estendida. De ponto de vista de Tavi, as gengivas não conseguiram reagir e foram transformadas em vísceras. Saindo de suas entranhas, minha pele derretendo e se regenerando sob o ataque de seus sucos gástricos, eu ataco o rover, a espada elétrica cortando sua espinha. Soltando a lâmina recuperada, agarro suas mandíbulas e as forço a abrir. Benefício ativado. A BFG, enfiando o cano enorme entre seus dentes, eu atiro para longe com uma rajada de plasma prateado de alta intensidade. Sentindo um objeto se aproximando, viro-me e vejo Bang voando em minha direção.
Me deu um impulso, ele ordenou, fazendo-me preparar meu punho, mirando rapidamente nas gengivas em regeneração. Jogando meu punho na monstruosidade com a boca, Bang chuta meu punho e atinge o monstro com uma saraivada de golpes. Uma força invisível me agarra e me joga para cima através do teto, cada barreira me atingindo como uma marreta. Ponto de vista de Psicos. Isso nos deu algum tempo, mas precisaríamos fazer todo o possível para aproveitar a vantagem. Assumindo o controle da mente de Orochi, eu o forço a integrar seu poder ao meu. Isso foi planejado como parte do nosso acordo com Deus. Integrando o cubo divino com o corpo em expansão, eu irrompo pela superfície perseguindo Barney. O Imperador Sem Teto ainda disparava rajadas de energia contra ele, evidenciadas pelos pedaços de carne queimada que ocasionalmente caíam. Jogando os outros heróis para longe com um campo de força, tento localizá-lo em meio a toda a poeira e destruição. E ponto de vista de Tavi, puta merda, só consegui arrancar as cabeças de 4 executivos e precisei que Bang limpasse a bagunça de um deles. Goketsu não estava entre os presentes, e tenho quase certeza de que Evil Warrior ainda está contida no subsolo. Psico se antecipou a mim e assimilou Orochi preventivamente, elevando-o a uma ameaça de nível divino. Rajadas de energia continuaram a atingir meu corpo, lançando-me mais alto no céu enquanto o Imperador Sem Teto continuava seus esforços para me matar. Enquanto eu tentava descobrir uma maneira de acabar com eles rapidamente, um alerta surgiu na minha visão. Aviso! Plaqueamento dérmico Vibranium atingindo o limite máximo de energia. Você gostaria de ter alta? SN? Essa coisa funciona? Achei que isso só reduziria o dano geral. O dano que você recebeu desde a instalação estava sendo convertido em energia. E, ironicamente, o Imperador Sem Teto, usando o poder de Deus, encheu-o até a capacidade máxima. Benefício ativado. Fortalecer. Desvie toda a energia para o meu próximo soco. Ordeno as nanomáquinas enquanto entro em queda livre, agora inalterado pelas explosões contínuas. Verificando minha planilha de estatísticas enquanto acelero em direção a Psicos, quase engasgo de surpresa. Iris, que diabos está acontecendo? Partes da atualização estão com dificuldades para acompanhar. Estou tentando corrigir conforme vou avançando, mas é difícil. Basta pegar meus pontos de estatísticas e investi-los na sorte. Eu posso fazer isso. Podemos ser forçados a implementar uma atualização de emergência para nos manter até o desligamento total. Faça o que for preciso, eu farei funcionar. Voltando o foco para Psicos, vejo-a levantar um escudo, forçando-me a procurar uma alternativa aos meus punhos. P3RKS ativados. Quebra inferno. Baixando o martelo, quebro o escudo de força e continuo meu movimento. A BFG, eu atiro 2 vezes em Psicos, explodindo a forma gigante e expondo seu núcleo. O cadinho. A lâmina vermelha e furiosa se inflama quando eu a ataco como um raio, a energia reprimida é transferida através da espada enquanto eu cravo a lâmina no monstro. Ela solta um grito profano enquanto se debate sob o empalamento da lâmina prateada. A energia liberada força o sangue a jorrar de seus olhos e ouvidos enquanto seu cérebro ferve sob a energia intensa, veias de poder azul percorrem seu corpo. Depois de 5 minutos de luta, ela finalmente cai morta. Ganhou esse. Um #% cifrão #%. Besteira. Eu a venci, mas ainda estou na merda sem um remo. Virando-me para encarar o Imperador Sem Teto, preparo-me para mergulhar na briga mais uma vez antes que algo me distraia. Um cubo preto começou a surgir do cadáver de Psicos, atraindo minha atenção de volta para ele. Ele flutua no ar por um momento, antes de se lançar em mim e minha visão ficar escura. A localização desconhecida. Eu me encontro diante de um ser enorme e sem rosto, flutuando no nada do espaço. Você estragou meu jogo. Uma voz ecoou por todos os lados, penetrando o âmago do meu ser. Agora, a maioria das pessoas provavelmente se curvaria diante de um ser obviamente superior nesse tipo de situação. Infelizmente eu não era uma dessas pessoas. Seu joguinho estava se preparando para foder com a minha vida. Desculpe-me se tomei a iniciativa de atacar preventivamente para ganhar vantagem, afirmo cruzando os braços. O ser flutuou em silêncio por um momento. O que você deseja? Sua voz questionou com uma corrente subjacente de algo que eu não conseguia identificar em seu tom. Nada que você possa me dar. Respondo com firmeza tentando acessar o sistema, mas só aparece um ícone de indisponível para manutenção. Espere, você não pertence a este mundo, assim como aqueles outros impostores. Ele declarou com a voz assumindo um tom de raiva. Merda, fui descoberto. Tento escapar, mas uma mão se estende e me agarra. Eu o enviarei até eles, pois lixo deve permanecer com lixo. Ele rosnou quando um portal branco se abriu à sua frente, mostrando uma imagem vaga de um planeta. Socorro! Perigo de estranhos. Iris, estou sendo sequestrada por um UFG. Grito enquanto luto para escapar. Só por curiosidade, o que é um UFG? Um deus feio pra caralho? Não se preocupe, você provavelmente merece isso. Maldita Iris, grito enquanto sou arremessado para sabe-se lá onde, com minha velocidade aumentando constantemente. Vou iniciar o patch. Talvez isso salve sua bunda miserável. Aquele cara ia me ferrar de qualquer jeito. Sei que fiz a coisa certa. Tudo bem, mas você terá que aceitar as consequências quando acordar. Certo. Me bate com isso, Iris. Iniciando o patch? Apagão em 4. E 3. E 2. É 1. Minha visão escurece enquanto continuo minha rápida descida em direção à terra abaixo. E salto no tempo. Minha visão lentamente retornou, revelando uma mão de osso e alguns fragmentos de metal espalhados ao meu redor no chão escuro da floresta. Uma notificação flutuava à minha frente, aguardando confirmação. E classe matador bloqueada. Que classe de tecnomancia bloqueada. Classe de artista marcial restrita. Ignorando a notificação, olho mais de perto para o osso e percebo que é uma mão revestida de liga de estrela anã. O pouso deve ter me ferrado muito. Iris, finalmente.
Foi um pouco incerto por um momento, mas fico feliz que seu cérebro funcione um pouco. Nossa, obrigado. Continuo deitado no chão esperando minha mão se regenerar enquanto Iris me conta o que perdi. Você está deitado aqui há um tempo. Tive que obter uma atualização de patch de outro sistema só para deixá-lo em condições de trabalhar em você. Infelizmente parece que caímos num mundo desafiador. Pensei que poderia escolher desafios? Normalmente sim, mas um Deus te forçou a vir aqui, então esse é o resultado de lidar com as consequências. Verifique seu bloco de estatísticas. Ao abri-lo, tive outra surpresa. Estou perdendo muita coisa, Iris. E o que aconteceu com os pontos de atributo? E com toda a minha força, fiz uma média e generalizei. É quanto ao porquê de ser tão baixo. Bem, uma janela de criação de personagem surgiu à minha frente, mostrando um esqueleto revestido de metal. Ele tinha 2 esferas de fogo azul flutuando nas órbitas oculares, os 10 núcleos envolvendo seus braços, e eu podia ver uma nanocolmeia flutuando dentro da caixa torácica. Iris, o Tadaa? Respiro fundo e olho para o meu pé ósseo, absorvendo totalmente a gravidade da situação. Tavi? Imagino que isso tenha algo a ver com o desafio deste mundo. E salvar minha vida? E sim. Obrigada, Iris. Quanto tempo fiquei deitado aqui? Vamos lá. Sou um esqueleto. Quanto tempo? 89 anos. Eu não esperava por isso. Eu provavelmente ficaria muito traumatizado sem o Gamer's Mind. Eleanor, V e todos os outros estão bem? Claro, eles entraram em êxtase assim que você foi lançado para um novo mundo. Mas eu teria cuidado ao invocar seus companheiros humanos. As coisas ainda estão se ajustando ao patch. Graças a Deus. Sento-me e avalio o ambiente ao meu redor. Atualmente meu corpo estava descansando na orla de uma floresta com vista para colinas verdes e ondulantes. Tento triangular com meus cibernéticos apenas para perceber que a maioria deles se foi. Apenas um pedaço solitário de laço neural se interconectou com a nanocolmeia no meu peito. Digitalizando. GPS ativando. E localização. Connacht Providence, Irlanda. Bem, essa informação me disse 2 coisas. Minha localização atual e uma ideia geral para o ano. O GPS só foi totalmente estabelecido por volta de 1993, então, se isso estivesse perto da minha base terrestre, eu provavelmente estava no início dos anos 2000. Agora a questão é, em que mundo estou? A notificação do desafio finalmente apareceu depois que descobri essa pequena informação. Desafio adicionado. E equilíbrio em todas as coisas. Você se tornou um morto-vivo devido a uma série de circunstâncias infelizes. Volte para a luz para recuperar seu corpo humano transcendido. Objetivo 1. Sobreviver como um lixo. Objetivo 2. Maximizar uma classe de magia branca. Objetivo 3. Maximizar uma classe de magia negra. Objetivo bônus 1 ao 6. Recompensa, viver. Penalidade, morte final. Verificando meu bloco de estatísticas, minha raça finalmente mudou. Tavi Barney. Nível, 375. Classe Prestige. Classe de produção. Raça, Lich menor. Se eu sou um Lich, eu tenho um filactério? Sim, eu reaproveitei sua nanocolmeia. Fazia sentido na época. Não, entendi, isso faz sentido. Magia branca. Preciso ser um sacerdote ou um paladino? A antítese literal do meu ser? Etada. Bem, qual é a pior coisa que poderia acontecer? Já li histórias em que isso aconteceu antes, então eu deveria conseguir fazer isso. É exceção detectada na regra de classe. Selecione uma classe de cada lista. O jogo prosseguiu listando uma série de classes de luz ou sagradas e uma lista de classes sombrias ou malignas. Por que 2 aulas ao mesmo tempo? Explicação. O desafio é manter seus lados claro e escuro em equilíbrio. As 2 classes devem ser mantidas com o mesmo nível de diferença enquanto você completa o desafio. Se você exceder ou ficar aquém de qualquer uma das classes, você implodirá ou explodirá, dependendo da direção das flutuações de energia. Sem pressão, hein? Rolando pela lista de classes sombrias, finalmente seleciono necromante. Não posso ser um Lich sem um pouco de magia morta-viva. Mudando para as classes leves, vou descendo a lista, e meu interesse diminui à medida que avanço. Depois de alguns minutos, percebi que não era o primeiro morto-vivo a pertencer à classe da luz. No mínimo houve uma inspiração maravilhosa que me fez mergulhar nas classes da luz com entusiasmo e vigor. Um exemplo que brilhou como o sol, brilhando intensamente no comportamento, e dando um exemplo brilhante para os paladinos em todos os lugares. Você poderia até dizer que ele era incandescente. Levantando os 2 punhos para o céu, meu grito ecoa com o sol nascente. Louvado seja o sol. Classe paladino selecionada. É melhor você deixar Solaire orgulhoso, seu idiota. Ah, socorro, estou pegando fogo. E ó céus. E salto no tempo. Fraqueza descoberta. É mortos-vivos. 200% de dano extra recebido de magias de luzes sagradas. Agarrando uma capa extra do espírito da tempestade em volta de mim, tento desesperadamente me esconder na sombra das árvores da luz do sol que brilha lá de cima, com meu corpo esfumando levemente. E o que você esperava? Seus mortos-vivos, luz e magia sagrada são basicamente seus inimigos. Eu sei, é só que... Suspiro de decepção. Eu esperava que o Senhor da Luz Solar fosse uma opção que você pudesse selecionar como paladino, mas, infelizmente, o desafio não tornaria isso tão fácil. Eu poderia diminuir os efeitos evoluindo além de um Lich menor? E sim, mortos-vivos mais fortes podem ignorar os inconvenientes dessas magias. Puta merda. Ei, veja o lado bom. Você escolheu a classe perfeita para descobrir como evoluir seu corpo. Sim,
Adentrando mais na floresta, viajo de sombra em sombra até finalmente chegar a um lago com uma cachoeira, protegido por muitas árvores frondosas. Olhando para o meu corpo coberto de marcas de queimaduras, musgo e sujeira, decido tomar um banho. Jogando minha capa no inventário, entro sob a cachoeira, deixando a pressão da água lavar um pouco da sujeira. Manipulando a água para esfregar todas as fendas e rachaduras nos meus ossos, me assusto quando uma voz interrompe. Desde quando mortos-vivos se importam com higiene? Saltando mais fundo na água, giro e vejo uma linda mulher. Observar, Nefi diz. Dríade. Nível 284. Pensamentos, curiosidade, cautela. Jesus Cristo. Avise um homem antes de assustá-lo desse jeito, repreendo-o enquanto me recomponho e a observo atentamente, fazendo seus olhos azuis se arregalarem. E eloquente também. Agora, explique por que você veio à minha cachoeira, o que você é e por que seu cheiro é tão confuso, ela questionou, observando-me atentamente. Bem, eu vim aqui porque pareço pegar fogo na luz do sol, quanto ao que eu sou. Tavi Barney, morto-vivo extraordinário ao seu dispor, quanto ao meu cheiro estranho. Afinal, estou morto. Brinco, fazendo-a acenar com a mão, irritada. Não, quero dizer, por que você cheira ao poder da natureza e a uma série de outras coisas? Ela perguntou, com um toque de desespero transparecendo em sua voz. Pensando bem, rapidamente percebo do que ela está falando. Bem, eu tenho um pouco de poder sobre as plantas, e uma vez conversei com o Pan, digo depois de pensar um pouco. Ela olhou para mim, fazendo com que eu me mexesse desconfortavelmente. Você falou com o Pan? Um pouco? Deus da natureza? Sim. E você não percebe o significado de uma coisa dessas? Eu estava pedindo emprestado o cachimbo dele. Ela estava hiperventilando naquele momento. Eu não entendi qual era o problema. Quer dizer, claro que ele era um deus, mas isso não é motivo para surtar. A menos que, havia apenas um mundo que iria pirar com a redescoberta de Pan. E mundo descoberto. Percy Jackson e os Olimpianos. Ah, é tão importante assim? Acabei de encontrar um dos seus antigos santuários. Digo, fazendo-a voltar à realidade. Tá brincando? Pan está desaparecido há uns 2000 anos. Ele tem? Onde você estava? Vivendo debaixo de uma pedra? Não, eu estava morto. Espere, isso não importa. Como ele está? E salto no tempo. Depois de várias horas de interrogatório, a Dríade finalmente me libertou, depois de me mostrar a cidade mais próxima. Embora eu pudesse viajar mais rápido que um humano comum, minha velocidade era severamente restringida nessa forma, então eu estava preso andando. Para permitir a viagem de um dia, levei um par extra de botas, algumas calças, minha camisa, jaqueta e algumas luvas, o que me ajudou a viajar sob a luz do sol. Enquanto caminhava, revisei alguns dos meus talentos e habilidades adquiridos recentemente. É sentido divino. A presença de um mal forte é registrada em seus sentidos como um odor nocivo, e o bem poderoso soa como música celestial em seus ouvidos. Com uma ação, você pode abrir sua consciência para detectar tais forças. Até o final do seu próximo turno, você sabe a localização de qualquer celestial, demônio ou morto-vivo a até 18 metros de você que não esteja sob cobertura total. É imposição de mãos. Seu toque abençoado pode curar feridas. Você tem uma reserva de poder de cura que se repõe após um descanso longo. Com essa reserva, você pode restaurar um total de pontos de vida igual ao seu nível de paladino multiplicação 5. Como uma ação, você pode tocar uma criatura e extrair poder da reserva para restaurar um certo número de pontos de vida para aquela criatura, até a quantidade máxima restante na sua reserva. Alternativamente, você pode gastar 5 pontos de vida do seu estoque de cura para curar o alvo de uma doença ou neutralizar um veneno que o afeta. Você pode curar várias doenças e neutralizar vários venenos com um único uso de imposição das mãos, gastando pontos de vida separadamente para cada um. Esse recurso não tem efeito em mortos-vivos e construções. Grimório do Necromante. A capacidade de aprender, lançar e lembrar de feitiços de necromancia. Afinidade Yang, Sagrada, 100. Você é capaz de manipular as energias mais leves. Afinidade Yin, Escuro, 100. Você é capaz de manipular as energias negativas. E eu ainda precisava selecionar um patrono para a classe Paladino. Eu meio que conhecia alguns deuses, mas não tenho certeza se eles se encaixavam nos critérios. Embora você não precise necessariamente orar a um deus, você tem um que se encaixa nos critérios. Realmente, as classes sagradas geram seu poder com base na crença. Orar a Deus apenas direciona suas crenças em certas direções. Ah, então Deus Vult? Essencialmente. De qualquer forma, Deus Ex Machina se enquadra nos parâmetros de um patrono. Você honestamente seria o primeiro tech paladino na existência de seu Parthenon. Ele é mesmo amável? Benefício ativado. Aspecto do Deus Máquina. Olá, caminhante do mundo. Alô? Simples e direto são procedimentos cobiçados entre meus seguidores. Seja respeitoso e mantenha a eficiência é tudo o que exijo de nossas interações. Tudo bem, eu posso fazer isso. Bom, sua aquisição de conhecimento e sua sede por descoberta superaram todo o meu culto no espaço de alguns anos. Eu não me importaria de apoiar você enquanto isso continuar. Com certeza consigo. Pretendo ver cada canto do tempo e do espaço. Então siga esses 3 inquilinos enquanto você faz seu juramento. O Deus Máquina governa os aspectos de todas as máquinas e conhecimentos. O conhecimento é a manifestação da divindade, guarde-o bem. Toda vida em movimento mecânico ou biológico deve sua existência contínua ao poder universal que é a força motriz. Deixo vocês agora observarem como interpretam esses inquilinos.
Não busque orientação no culto. Abra um caminho para eles seguirem como meus escolhidos. Você aceitou o juramento de um Tech Paladino? Canalizar energia divina agora está disponível. Uau! Ele com certeza não fica por aqui. Tudo bem, vamos até aquela cidade e espero conseguir alguns suprimentos. E salto no tempo. Uma descoberta infeliz que fiz nas minhas viagens é que não consigo dormir. Não me canso, apenas continuo de forma implacável, o que me faz continuar caminhando a noite toda. Finalmente cheguei a uma pequena vila chamada Dromund. Puxar o capuz escondeu meu rosto e atraiu muitos olhares desconfiados dos moradores, mas não me importei. Corri pela cidade até uma loja de camping para comprar um kit completo com barraca, fogão, mochila e qualquer outro item diverso que pudesse precisar. Depois de pagar o balconista desconfiado na recepção, guardo minha quantidade absurda de coisas e saio da loja com meus suprimentos. Sinceramente, eu não achava que ainda conseguiria comer, mas daria um jeito. Fiquei tempo demais na minha classe de gastroenterologia para desistir agora. Olhando ao redor da cidade em busca de qualquer outra coisa, avisto algumas lojas, um bar, um cais, mas meus olhos finalmente pousam na estação de trem. Tenho a possibilidade de viajar por toda a Irlanda, mas se eu quisesse sair do país precisaria de documentos. Infelizmente, minha capacidade de hackear e alterar computadores para realizar tal coisa estava bloqueada no momento, junto com a maioria dos meus cibervares. Fora a natação, tenho certeza de que não tenho muita sorte em termos de mobilidade. Espere. Iris, você disse que eu posso invocar companheiros, certo? Sim, consegui colocar isso de volta online. Sorrindo levemente saio da vista da cidade até uma pequena clareira e dou o comando. É invocar companheiro, Nova. Um som familiar de assobio preenche o ar enquanto aquela caixa azul boba surge na minha frente. Ei, Nova, segundo a Iris, já faz muito tempo, digo carinhosamente, colocando a mão na porta. A Tardis faz um barulho inquisitivo. Ah, isso é resultado do mundo desafiador. O que você acha? Pergunto. Nova faz um barulho mais ou menos, abrindo a porta da frente para mim. Sim, eu também fiquei surpreso. Respondo, colocando minha bolsa no chão antes de ir até o console e começar a traçar um curso. Graças a Deus você veio aqui. Eu estava começando a me perguntar como iria me movimentar. Continuo enquanto puxo outra alavanca. Nova emite um ruído questionador. Bem, vi alguns castelos no caminho para cá, então vamos dar uma olhada neles primeiro, digo, antes de acionar o último interruptor e partir em busca de aventura. O Mac, treinando para ser o mestre Pokémon. Ponto de vista de Ash. Meus músculos gritam de dor enquanto me apoio na posição de prancha, com um grande Geodude sentado nas minhas costas. Vamos, Ash. Mariquinhas não são permitidas nesta academia. Ruge Tavi enquanto termino a última série. Eu pedi a ele algumas dicas sobre como treinar Pokémon como ele faz, mas acabei sendo arrastado para esse pesadelo ambulante de sessão de treinamento. Certo, vamos fazer um tempo duplo, vamos ver alguns agachamentos. Ele comanda, me jogando o estário da Mishi que ele pegou emprestado para este treinamento. Apoiando o estário de 34 quilos em meus ombros, começo a contar lentamente os agachamentos sob o olhar atento de Tavi. Isso é bom. Tavi bate palmas, fazendo-me largar o Pokémon. Você está com sorte hoje, Ash. Encontrei um monte de Geodudes que podem te ajudar a praticar seu arremesso de martelo, anunciou ele, fazendo com que um bando deles saísse da floresta saltando. O que estou mirando? Pergunto. Não me lembro dele ter definido nenhum alvo. Ele aponta para uma árvore do outro lado da clareira, onde um Boros muito irritado está amordaçado e pendurado de cabeça para baixo nos galhos de um enorme carvalho. Boros se ofereceu para o seu treinamento presencial. Pense nisso como uma experiência prática em uma batalha Pokémon, afirma ele com ar sábio, assentindo solenemente. Por que ele está amordaçado? Pergunto, hesitante. Ele estava xingando muito. Algumas dessas palavras eram em línguas que eu não conhecia ou não entendia, então imaginei que seria o melhor para todos, comenta ele, observando o Pokémon se debater furiosamente, enquanto a mordaça emitia ruídos altos. Ei, Tavi, por que devemos tratar os Boros assim? Pergunto distraidamente enquanto pego o primeiro Geodude. É porque ele é um Pokémon psicopata, genocida do tipo Senhor da Guerra, que matou milhares de planetas antes de vir para cá. Isso é só um treinamento para os maus hábitos dele, Tavi me informou enquanto rolava um Graveler para fora dos arbustos e o levantava algumas vezes para testar o peso. Ah, tá. A explicação de Tavi me fez sentir um pouco melhor quando lancei o primeiro Geodude. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.